Bom dia a todos. Hoje a gente está no terceiro dia do workshop do Genotropics de 2024. O nosso dia hoje vai ser sobre equidade no compartilhamento dos dados genômicos. Vamos ter... Pode passar o próximo slide? Bom dia a todos. Hoje a Ok, então no dia de hoje a gente vai ter um dia mais curto, mas não menos especial do que os outros dois. Vamos começar com a Special Talk da Carolyn Hogg, que vai começar agora em 2 minutos. E temos 2 temas e 2 mesas de discussão. A primeira com interação com stakeholders e a segunda que vai ser a nossa mesa final, onde nós vamos, então, falar sobre compartilhamento justo e igualitário dos recursos genéticos, terminando, então, com considerações finais aqui do grupo do Neotropical, que vai se juntar na última meia hora. Tá bem? Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo, que vai moderar essa sessão. Ricardo, você pode ter a palavra. Obrigado e bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Pereira e eu trabalho na Alemanha, no Museu de História Natural de Stuttgart, e sou também membro da equipa de Genotropics. E hoje, na Special Talk, vamos ter uma talk em inglês, portanto, eu vou passar vou começar a falar em inglês, mas não se intimidem em enviarem as vossas perguntas no chat do YouTube, em português ou em inglês, e nós vamos traduzir para Carolyn. So, good morning, now in English. Hi, Carolyn. It's a pleasure to have you here. Good morning. Good morning for us and afternoon for you. Today, we are going to have the second part in Portuguese, I was telling to our colleagues, but the first part will be in English. Some people will ask questions through YouTube and we will direct them to you. And hopefully this will work in 2 languages and 2 very different time zones. Thank you for agreeing to be here today in your evening, our early morning. And it's a pleasure to hear about your experience in interaction with stakeholders, which will be the topic we'll be discussing in the context of Brazil. And of course, Australia has been far ahead in this effort. So we hope to learn from your experience. And we will probably ask you a few questions of some of the challenges that you had experienced in the Australian context and that we will envision to happen here as well, and what could be the solutions, hopefully, together. Great, thank you. I will stop sharing now so that you can also share your slides, and feel free to share your screen. Oh, this disappeared for a second. Sorry, my screen is... No problem. Oh, sorry. For some reason, the wrong thing opened. Always last minute. You can see the first slide? Yes, excellent. We can see the correct one. Thank you so much. Please feel free to start. Excellent. Well, thank you everyone very much for having me here today. I will try and speak slowly. Unfortunately, Australians tend to talk very, very fast. So if I say something and you're not quite sure what it is, please put a question in the chat in English or Portuguese. If it's in Portuguese, Ricardo and Camilla have kindly offered to translate for me. Before I start this morning, however, I wanted to just take a moment to acknowledge the traditional owners of the lands on which I live and work here in Australia. I work across the Australian continent, and this picture here was painted by an Indigenous Australian woman for me for the BioGenome Project from the Western Desert in Western Australia. And I'd like to pay my respects to their ongoing connection to land and country. Now, as all of you are aware, I'm sure, because you're attending a Genotropics workshop, biodiversity really provides the basis of life on Earth, from our agricultural systems to where our food and water come from, to our own mental health for its cultural importance. And as we're all very aware, it's also very important to all the different global bioeconomies around the world. And unfortunately, with the current biodiversity loss that is occurring globally,
it's been estimated that $2.3 trillion will be lost from global domestic productivity by 2030 if we don't start to understand and consider how we can start halting biodiversity loss. The interesting thing is that the biodiversity decline is not just a one continental problem or a one country problem. It's happening at a global scale across all the different continents. Some continents are having a steeper loss than others, and that's simply because those are a lot of the continents where the mega diverse countries do in fact occur. And one of the other things that's starting to occur around the world is this conversation around nature-based solutions. So with climate change and with the changes in the biodiversity loss, how can nature-based solutions potentially improve or change the way we live and invest in society and economics, as well as manage the landscape in the long term? And so what we've come to realize is that genomic resources actually provide a really powerful tool, which is the foundation of nature-based solutions. If you are going to have a biodiversity market or a nature-positive market anywhere in the world, you need to have a benchmark of biodiversity. And genomic resources have a powerful tool to provide taxonomic resolution, provide evolutionary histories of species, allow us to determine what their resilience and ability to adapt to change is, as well as if we develop resources for specific populations, we could look at population genetic differentiation across the range. And it's really important to understand the differences in regions, particularly at a continental scale. And this is really where biodiversity genomics comes to the fore. And the recognition of the value and importance of genetics to biodiversity was really championed in the new CBD, or the Convention for Biological Diversity, that was signed at COP15. And what they recognized is that biodiversity is supported by the three pillars of diversity of ecosystems, diversity of species, and diversity of genes. Now, I'm sure you're like me. Many ecologists in Australia and around the world have spent many years and decades studying diversity of ecosystems and species, but understanding the diversity of genes that we find within a population has actually quite diminished significantly, and our understanding has improved, since the Human Genome Project. And so this is now why we have this goal A in the 2050s, that the genetic diversity within populations of both wild and domestic species is maintained and safeguarded for the future. And part of the work for the Convention of Biological Diversity has been the work that's been led by Sean Hoban and the Geobond team in developing these essential biodiversity variables. So this is what they're trying to put into the CBD reporting, that each country that has ratified the CBD, and that includes both Australia and Brazil. In fact, all the nations of the world have ratified the CBD except for the Vatican and the United States. And what we know is if we can develop tools that will allow us to look at genetic richness and heterozygosity, the number of genetic units and genetic distance and inbreeding and effective population size, that if we can determine a way to generate resources that will report against these metrics over time, we'll start to have a better understanding of what's happening at species at scale. So one of the first things that I'm sure you may be aware of is the Earth BioGenome Project. This is a confederated network of networks, and it's been led by Harris Lewin from UC Davis. And essentially what we're trying to do is sequence all eukaryotic life on Earth, which is a very ambitious target. But we've done pretty well in the first phase of the project. There's about 82% of all different phyla that are found on the planet now have some form of reference genome for them. But as you can see, when we look down here at the species level, we've still only sequenced 1% of species that we find on the planet. And there's a range of different initiatives that are around the globe that are contributing data at the moment to the Earth BioGenome Project. And phase 2 is about to start, and that is about generating more sequence data at a global scale. But the interesting thing when we look at what's happening on the planet, most of the eukaryotic life is actually under threat. And so almost 1/3 of all the species that have currently been assessed by the IUCN are now threatened with extinction.
And so, as we're all very aware, we now pretty much sit in the sixth great extinction event that we know through geological time. And so the interesting thing is when you look at from where the Human Genome Project was first published in the early 2000s, there's been a slow increase in non-human or agricultural species, so in not what we call non-model species or wildlife and plants. We've seen this rapid increase, particularly since about 2018, in the production of genomes and data that is currently being accessioned into the global databases. But interestingly enough, when you go in and look at the genomes that are currently being generated, most of the resources are unequal. So only less than 3% of all threatened species have genomic resources, but the 15,500 threatened species on the IUCN Red List are the ones that actually need the resources the most to be able to use that information to manage them in the long term. And there's been lots of commentary about why we should be using genomics and genetics in conservation management. There we sit roughly around here on the spectrum. Biobanking has been occurring for decades. We've been using genetic management with captive populations using pedigree-based management, and this will move forward through reproductive technologies. We know how to use them for genetic rescue. Conversations are now starting around whether or not we can gene edit for certain species to help facilitate adaptation. In Australia, we've pretty heavily used gene drive in our mosquito populations, in Southeast Asia in particular, to try and reduce the incidences of dengue fever. And there's even the conversation that, maybe in the next decade or 15 to 20 years, we might be able to clone extinct species. If you haven't had a look at Gurno's paper, I highly recommend go having a read of it. Interestingly enough, however, we still use reduced representation sequencing for our population species here in Australia. And I was recently criticised in a commentary piece by Debody et al., where they said, well, we should be using more whole genome sequencing. And if you see at evolutionary biology, there's been this rapid increase in using whole genome sequencing for evolutionary biology. And that's what the problem is with biodiversity conservation. We should just produce more whole genome sequence data and everything will be fine. And I actually wrote a reply to this criticism because I don't agree with that statement, because most of the evolutionary biologists, the work is currently being undertaken either in North America or Europe, which are in a financially better place than many other places in the world. And so what I investigated in response to this criticism of us only using reduced representation sequence data for conservation genetics and conservation management is I went and investigated the 17 megadiverse nations in the world. So these are the 17 countries in the world that hold 60 to 80% of the world's biodiversity. And all of you in Brazil are number 1. Us in Australia are number 5. So, you have a large proportion of the world's biodiversity is found in these 17 countries. So if we can make investment such that these nations can use genetic data to make smarter and more informed conservation decisions, we can really actually change and reverse the decline that we see in biodiversity loss at a global scale. However, if we look at the number of endemic species that are found in all these nations against their gross domestic product per capita, you can see where the problem lies. So United States and Australia are the only 2 fully developed economies that have large gross domestic products, and the 15 other nations are still developing economies. And so in my opinion, it's the responsibility of us scientists who work in the developed economies to work with people like yourselves to develop pipelines and tools that are easily translatable to the rest of these nations to help you utilize genetics in conservation action. So to be a megadiverse country just means you have a really high number of endemic species. And interestingly enough, whole genome resequencing in the US is now about $100 US a sample to resequence a genome.
For us in Australia, using exactly the same technology, it's triple the price. And it's triple the price because we're far away from North America and there's shipping costs. Our cost of labour here is much higher than other places in the world. So we tend to pay more for sequencing. But when you do a comparison just between the United States and Australia, who have the greatest economies out of the 17 megadiverse nations, the difference that the US is spending on their conservation investment in comparison to Australia is massively different. And I know that what we spend in Australia on conservation compared to places like Ecuador and Brazil and Madagascar and India is substantially greater than what you spend as well. And so this is kind of the crux of the problem. The global north is requesting much more data and whole genome resequencing, but simply we can't afford it. So how do we work in the current environment we find ourselves to use genetic data to make smarter decisions? So if we look at Australia, we separated about 53 million years ago from the rest of the continents. We like to be different in Australia, and we've been different for a very long time. We have about 8,000 vertebrate species and over 320,000 invertebrates and about 24,000 plants. And at the bottom, you can see the percentage of endemic species that we have in each of those taxa across Australia. And disturbingly enough, out of all those species, we also have about 2,500 threatened species. These numbers are a bit old now, in Australia, that we need to figure out how we can reverse it. And so I worked in conservation management for about 10 years before I came back to academia. And one of the things I looked at when I first started working in the genomic space is, well, how are we using it in Australia? And this is something I suggest you may want to consider looking at for Brazil, is just look at whether or not you have any government management plans or any conservation actions at a community level or at a local government level or regional level. So nationally in Australia, we have 200 vertebrate recovery plans, and more than 80% of those 200 recovery plans or government documents about how they're going to save species have genetics listed as an action, which is very exciting because I was like, excellent. However, less than 15% of them are using genetic data. And so when I went to the conservation managers and asked them why they weren't using the information, they know that genetic diversity and inbreeding are inversely related. They know they need genetic diversity to maintain adaptive potential. It's important for individual fitness level. But what's happening is there's those people who sit on the side who are generating the genome libraries, and the conservation managers and practitioners on the other side who are really trying to use the information. And there's this gap between these two things. Unfortunately, with the new sequencing data, we also have a third gap that's appeared, which is the bioinformatic gap. And so now this is me in the middle, most of the time pulling my crazy face, just going, how are we going to use these huge data sets with enough compute power to be able to make decisions? And this is where the project I run in Australia was developed, the Threatened Species Initiative. And the Threatened Species Initiative is designed to not only make genomic reference genomes for threatened species, but we also do population data. And more importantly, we spent the last 12 months building our applied conservation genomics hub, which is really an online toolkit for conservation managers in Australia, but many aspects of it are open source and publicly available on YouTube, so you can be accessed from anywhere in the world. And the YouTube clips all have subtitles, so if English is your second language, it makes it easier for you to follow the training course. And so this is me in 2011 when I first started using genetics and how do I use it for conservation action? What Australian species even have genetic data? How do we generate the genetic data? How do we analyze the data? And then how do we apply it to our conservation decisions? So what we've built over the last 3.5, 4 years is this Genomics Hub, and it's a website. Please feel free to go have a look. We're still building it. We only launched it late last year. But more importantly, this is where the online training course is. So if you're on this first page, go to training modules and you come to this online course. Now, this is a
9-category course. It's got 42 short 10 to 15-minute YouTube videos, all the way from what are the principles of population genetics and genetic theory, all the way through how to set up your sample and study design, how you can use genetics for conservation management actions, and then a bunch of case studies that have been recorded by our conservation managers who have used genetic data and applied it to their decision making. And what we wanted to do was create a system where people who work in conservation management can sit down with a cup of tea after lunch and watch 2 or 3 short 10 to 15-minute YouTube clips to help upskill them in understanding what genetic information is and how they can use it. One of the other things we've built is ARGA, which is the Australian Reference Genome Atlas. You can go into ARGA and type in any species or search by different data types, and it pulls up the species that you're looking for, and it will tell you if there's a reference genome in existence anywhere in the world, whether or not there's single loci information. It's got information around taxonomy and museum specimens, and it's really going to help people, help us reduce any duplication of effort in Australia, because although by comparison to Brazil, we're a wealthy country, we still do not spend enough resources on conservation action. And so every dollar really does count. For sequencing, we have an organisation in Australia called Bioplatforms Australia, and you'll see through the talk today the little map of Australia. That means it's really for Australia, and you'll see the little globe, which is things that is applicable to other parts of the globe. So Bioplatforms Australia is the organisation that helps us get access to sequencing here. It's an organisation that is funded by the government that helps provide access to the new sequencing technology. And they run a number of different initiatives. So they help, we have to collect the samples and do the extractions and do all the bioinformatics and find funding to pay for that. But they will actually pay for the sequencing, which for us in the beginning was the most expensive aspect of the project. And then overseas, there's different organisations who are also undertaking different types of sequencing. So compute resources for bioinformatics is something else that's really critically important, and both in Australia and globally, you can have access to the Galaxy system. We have one Galaxy Australia. I think in Brazil, you might have access to Galaxy in North America, but you also have access to Amazon Web Services. And we use this a lot to assemble and annotate our genomes. And then we release our genomes on NCBI and Ensembl. But as I'll talk about a little bit later on, Australia is a very long way from anywhere. And so it takes quite a long time for us to do data transfers to NCBI and Ensembl. So we actually release our assembled annotated genomes as soon as we've done them on our AWS open data store. So they're freely accessible to anyone, anywhere in the world, while we're waiting for the data transfers to the more curated international data repositories. So what we've got here with Galaxy, just to give you an idea, is we have a way of taking the data we receive from the sequencing company. We can send it into Galaxy Australia. If you don't know how to assemble a genome, don't be scared. This is the workflow. It's fully set up. You don't have to do anything other than load in your data. It will run it all automatically for you. And at the end, it produces a really nice table of all the data and information that you need for publication purposes. So this is an automated bioinformatic pipeline we've built. And I now have people who are ecologists who don't know anything about genomics, having reference genomes sequenced, and then they're able to assemble their own genome. And then they usually just have a Zoom call with one of my bioinformatics team or one of the other bioinformaticians, just to make sure that what they've got actually makes sense. And then they can use that genome for their conservation management purposes. So one of the other things we've built, this is Paris Brandes, who was a PhD student of mine, and Dr. Kate Farquharson, who's one of my postdocs. We've built the biodiversity portal, which again looks very complex, but this is a point and click interface. So I don't like command line. I like pointing and clicking, like buying, a book on Amazon or buying a computer from Dell Computing.
Just click what you want. So what we have here is a system that's all set up. You essentially bring your population genetic data in. It will import your data. It will run it through the Stacks pipeline. It will align it to whatever reference genome you tell it to align to. It will call your VCF file. And then it does this downstream analysis where it runs all the population genetics and it reports against those 6 essential biodiversity variables that I was talking about at the beginning. And this is really being built not for researchers, not for academics. It's being built for conservation managers in mind. So the whole idea of the portal is you can get your population data, you bring it, you get your statistics in a standardized way. So every time you run the analysis, you get the information the same way. So this is currently built only for Australia, but my aim is once we have the minimum viable product, they call it, ready to go, we're going to seek funding to see how we can make this accessible to anyone in the world who has access to Amazon Web Services, which is pretty much the entire planet these days. And so how it works is if you're going to use genetics in conservation in translocations, so the end user or the conservation manager collects their sample. It gets extracted and sequenced by a commercial provider. You get your data, yay. Now what do? You come to the biodiversity portal and it uses genomes that are publicly available in the cloud, whether it be NCBI or AWS or wherever else they're being stored. You get the standardized report. And then the end user gets to make decisions based on the genetic data, and then they can start the whole process again. So this is actually me in January, a couple of years ago, collecting samples from Tasmanian devils. And this is my lab team, and this is us translocating animals 6 months later. So this whole process these days, we have got down to about a period of 3 to 4 months in Australia. And actually the longest part to get it is getting the data back from the sequencing companies. So that currently is only available for us in Australia, but my plan and hope is to eventually make it available for anyone, anywhere in the world. So essentially, we've built this easy to use toolkit for conservation managers. Things that may be useful for you guys over there is looking at some of the online training and workshops, particularly the case studies that are presented by people who've really used genetic data in their management actions. And as we start to develop the different infrastructure and standardized reporting, our hope is that that'll be available globally as well. So for the next last bit of my talk today, I thought I'd show you some real-world case studies of how we've made it work. So this is Professor Kathy Beloff, and I co-manage the Australasian Wildlife Genomics Group, and this is an example of some of the genomes and species we've worked on over time. And if you think we only work on cute fairy things, that's true, but now we're working more in birds and frogs because we've done all the cute fairy things in Australia, all the marsupials. So we build both reference genomes, of course, which go through the process of sampling, sequencing, assembly, annotation, and then curation. But more importantly, we invest heavily in conservation genomics. And so what we do is we write research grants to investigate key biological things to get the funding. But what we do is we select species that are either threatened or need genomic resources. So we will have a research project, say, on immune genes of marsupials, which is all about discovering and comparative genomics of marsupials. But when we did it, we picked threatened marsupial species from across the family tree. So we got the research, scientific research fund in Australia to pay for that body of research. And then we took all the data and used it as well, not only for research, but for all our conservation management. And so that's kind of a unique way, if you're struggling to get funding for genomics, is to partner with someone who's doing research, who are generating data for research questions, and you can use the data for conservation. So people like to talk about sample quality and collection. I like to talk about sample challenges and how you can be really innovative
about collecting samples. So you may or may not be aware, people like you to flash freeze samples with liquid nitrogen and get them to the lab immediately. And I can imagine in Brazil, you have the same problems we have in Australia, where we are a very big continent and a very big country, and not a lot of roads and not a lot of infrastructure in the middle of Australia. So I'd like to introduce you to this little fella. His name is a Croombit tinker frog. He's only found up in Queensland. Sorry, I didn't put a map of Australia. Up in the northern part of Australia. And his area where he lives was heavily damaged in the 2019-2020 megafires that we had in Australia that destroyed massive parts of the Australian continent and bushland. And so we were asked to generate a genome for this species so they could develop species-specific eDNA markers and some other genetic tools that they wanted. They only had 3 adults in captivity, and they were not happy when I asked for them to euthanize one to make a reference genome. So they gave us some tadpoles. And so we ended up with these little 2-centimeter tadpoles. And when we tried extracting DNA from a tadpole, we just did a normal garden tadpole before we tried the precious samples. This is a critically endangered frog. They also think there's only about 300 of them left actually, they have no idea where they are in the wild, but they think there's about 300 left. So DNA from a tadpole is black, just heads up if you're doing frogs. And there's lots of polysaccharides in their skin. So if you're going to do frogs or tadpoles, if you're going to do tadpoles as your proxy for your frog species, then you end up with this black DNA. PacBio doesn't like it when you sequence black DNA, fiddles with their chemistry. So some advice from Andrew Crawford in Colombia was, well, just skin it. So here's my postdoc and Elspeth and I skinning a 2-centimeter tadpole. And interestingly, we managed to get 45 micrograms of genomic DNA for the species. And now we have a full reference genome for the Croombit tinker frog. And it's a 5.8 gigabase genome. And we've been able to do all sorts of cool things with this frog. So this is Elspeth and Emma during COVID. Still collecting samples. We got a lot of dead bodies delivered to my house during COVID. And Elspeth and Emma, we were asked to do 2 extinct in the wild species. So these are 2 reptile species from Christmas Island off the Australian coast. They're no longer in the wild, they're only in captivity, and they're wanting to start a large translocation program for these species. And we're actually providing the genetic data for them. Because these species also suffer from a highly infectious disease, they are not permitted to leave quarantine on the Australian mainland in case they get into, the disease gets into Australian mainland reptiles. So here's Elspeth extracting the DNA, genomic DNA on a tiny little piece of bench in a pathology lab in 40 degrees Celsius heat with no air conditioning and airflow because we didn't want to disturb the extraction. And we did highly successful. Again, we have a really high quality reference genome for both those extinct in the wild species. Some of our other issues, snap freezing sounds like a great idea. This is the road system in the United States where they came up with the idea that you need to snap freeze everything. And this is the road system in Australia. This big bit in the middle of Australia is desert. And it's exceedingly hard to get to. We basically have 6 major cities around the coast in Australia, and those are the only places we can get liquid nitrogen. So we got a little bit creative. We have also been known to collect roadkill samples and dissect them on the back of a truck and put them in a camping fridge and then get them to the freezer as quickly as possible. But something that if you are collecting samples out in the wild and you really want to try get high quality samples, they do actually now make a portable -80 freezer. They are costly, but they are extremely good. And we got funding to purchase one such freezer, and we have dragged that freezer all over the world. I mean, all over Australia. This is one of my PhD students in Tasmania in a shipping container in the middle of winter, actually trying to do some analysis. So one of the other challenges for more complex things, Emma appealed to this work. She's a postdoc with us. She discovered that
sequencing, the type of sequencing you do is really critically important if you're looking at complex repetitive gene families. So anyone who's interested in any disease in wildlife and you're wanting to get a reference genome for them, make the investment in long read data at the very least, because short read data is extremely problematic when you try to assemble it together for these really highly repetitive regions. And anyone who is interested in disease and genetics, feel free to send me an email and we can talk more in depth about some of the issues we've had with trying to get sequencing that works well for immune genes. The other thing that you need to realize is the automated annotation pipelines that come out of Ensembl and NCBI incorrectly annotate immune genes. So 60% of the automated immune genes on marsupials on NCBI are actually incorrectly annotated, and only about 30% of them are correctly annotated. So we have to manually annotate the immune gene regions if you're interested in disease. And that's because we think it's because Australia separated so long ago from the rest of the continents, and all the protein databases that are used by both Ensembl and NCBI are very much based on eutherian mammals primarily, and on species from the Northern Hemisphere. So it doesn't tend to work for our species. So if you're embarking on specific gene families in Brazil, just be aware that that complex families may be problematic, and we are more than happy to help anyone before they go down that journey, because we spent a long time there. So data curation and access is a big problem for us. So obviously this is where Australia is, a long way from NCBI and kind of even longer way from Ensembl. And so that's why we partnered with Amazon Web Services Open Data Store. So we can actually store data based in Australia. So the AWS Australasian Genomes Data Store is actually housed in Sydney and backed up in Melbourne. And that just allows us for really speedy data transfer within our own country, because waiting to send stuff to Europe and the United States and bring it back from Europe and the United States is a really long process for us. And also because, you know, most of our species are endemic and kind of important to Australians, and we would like to hold our data. And Bioplatforms Australia also has a data portal where all the raw data and the raw sequences sit, so people can go back to them over time. So I guess the things I just wanted to mention is that not all sequencing is created equal, and that's okay. You don't have to use the newest, latest, flashiest sequencing. And the things you really want to consider when you're using genomics in conservation is like, what is the cost of the sequencing versus the coverage you're going to obtain? How are you going to store the data long term? How are you going to transfer the data sets? What compute power do you have in Brazil available to you to be able to interrogate these big data sets? Would you be better off doing what we call target capture, where you just specifically pulling out genes of interest, or reduced representation sequencing, which is most commonly used for population genetics, particularly here in Australia? And so it really comes down to the question of access to the sequencing machines and technology, but also cost versus coverage. And also have a think about what any future questions may be. So it might be more expensive to sequence a whole genome now, but you know that you're going to have lots of questions for that species moving forward. So it might be worth the investment. Some of the plant species in the Threatened Species Project, we don't even do reference genomes for. We only do reduced representation sequencing, because the questions for those threatened species, those threatened plant species, is very much around, if we translocate plants from site A to site B, what do we need to know and what do we need to do? So really it comes down to, what is your biological question and what is your conservation action you really want to take from the data that you generate. So here, lastly, I just wanted to cover off on two of the species that I work on, two very cute Australian marsupials. The animal on the left is our largest carnivore.
It's about the size of a small dog and only weighs about 6 to 10 kilos. Don't laugh, we only have small things here. So that's the largest marsupial carnivore, and of course is a Tasmanian devil. And I'm hoping everyone knows what this is. It's a koala. And of course, koalas only live in Australia as well. It's another marsupial species. Now, unfortunately, both of these species are having significant issues. Tasmanian devils we've lost 80% of the species in the last 20 years as a result of devil facial tumor disease. This is an infectious clonal cancer. It's transmitted from individual to individual. There is no cure. We can't detect it until it starts to show tumors. Tasmanian devils have very, very, very low genetic diversity. And so it's quite a problem to work out how to manage the species longer term. And then, of course, koalas suffer from chlamydia and another virus we call koala retrovirus. And in addition to that, in New South Wales, which is the state or the region that I live in Australia, they lost 25% of their habitat in the fires. And we had over about 10,000 koalas get burnt in the fires across all of Australia back in 2019, 2020. So some of the applications and challenges we had with the Tasmanian Devil program is we've actually not done a lot of whole genome sequencing for the species. All the work we've done on them was initially using microsatellites. We developed a panel of 36 microsatellites, but we just couldn't tell individuals apart eventually. So we moved to a reduced representation sequencing method. We've sequenced over 5,000 captive and wild devils. We also have a target capture, which is specifically designed for 500 genes of the 20,000 genes devils have. And those 500 genes we're targeting are the immune genes and the reproductive genes. And this program's been going, I've been working on devils for over 14 years now, and we've used genetic data to make captive breeding decisions for the insurance population. It's used by the Tasmanian government in their annual monitoring program. We use it to decide how we're going to move animals through the landscape. We use it for post-release monitoring to see who lived and survived and who went on to breed. We published a paper in 2022, which is a really comprehensive analysis of what you can do across an entire species range with samples and reduced representation data. And it's hopefully you find it really useful. It's well worth a read. The big challenges for us with Tasmanian devils is they have very low genome-wide diversity. They've had 3 population crashes in the last 20,000 years. They have very low MHC diversity, which is a critical component for the innate immune system and a key component in relation to the disease that they have. And the sequence similarity for that is 98.6%, which means if we do short read sequencing, we can't assemble it. We actually can only use long read sequencing for MHC, which is expensive. And even if we do whole genome sequencing in Tasmanian devils at 45x coverage, we still can't call the haplotypes for MHC. And so although people ask me repeatedly to use whole genome resequencing for this species, with its low diversity and issues with haplotypes, there's no use. We're actually better off using our combination of our target capture, which gives us at least 70x coverage per gene that we look at, and our reduced representation sequencing. And it's a really robust protocol. And that's what the government agency is going to use moving forward with this program. So with koalas, one of the key things is most of the koala studies in Australia only use 6 microsatellites. Not enough resolution for some of the issues we've got across the koala range. And so in 2021, we sequenced whole genomes from Northern Australia to the southern part of Australia. And we had about 800 samples come in, of which only about 400 were good enough quality. This is all funded by public money because everyone loves koalas and they're really critically important, both culturally to the Indigenous Australians, but also to the Australian economy. We have a lot of tourists come to Australia to see koalas. So it is a species that we can get financial investment for. So we've generated this publicly available data set. Colleagues in Japan have used it, colleagues in Germany have used it, colleagues in the US have used it.
And so we're using it now with the government agencies to try and understand what is the genetic diversity and structure across the range. What did we lose in the megaphytes? Koalas have an 8-year generation time. We're trying to figure out what we lost so we can try and figure out, can we move individuals around to try and get diversity back? What's the risk of extinction? Are there source populations versus sink populations? Is there a genetic basis for any resilience to chlamydia? Chlamydia is very heavily found in northern Australia, and as you move south through the species range, the disease actually declines. But as you move south through the species range, genetic diversity gets lower and lower and lower. And we're also looking for some associations between functional genes and population dynamics, particularly in relation to heat tolerance and what's going to happen in Australia with climate change. So climate change obviously is impacting everyone globally across the planet. But because Australia is a very dry continent, we tend to be suffering significantly from massive droughts and flooding rains in the last few years. And so some of the considerations is around translocation and captive breeding. So one of the things that I just wanted to flag for you with the koala genome dataset, it sounds amazing. It also produced close to 60 terabytes of data. That is a huge amount of data that we publicly released. And when we went to do the analysis, we actually used the Dragon, Illumina Dragon pipeline. It's a really efficient pipeline, works exceptionally well. It didn't work for koalas when we first used it. So Dragon will run 800 human genomes, but it only requires about 3.5 terabytes. And koalas, although we ran only 400 koala genomes, we used more compute power. And so something you need to think about when you're sequencing different wildlife species in Brazil is that most of the bioinformatic pipelines and compute has been designed around eutherians. So they work really well with 23 chromosomes. Unfortunately, what you look at with most marsupials have these really long chromosomes and only a small chromosome number. So we can have the same genome size roughly as the human genome, but we only have 7 to 12 chromosomes in marsupials. And so none of the bioinformatics software that we have tried to use in any of our marsupial projects has worked the first time. So if you are working in other taxa that are not eutherian mammals, just be aware that there's a lot of people around the world who've run into other similar problems and probably have a workaround or a way to help you fix that problem. So just to wrap up, the age of genomics is here, as you all know. It's really phenomenal, the amount of information we can get from a genome. And if you think about what's happened with human medicine in the 25 years since the human genome was first published, and the investment that's gone into understanding human health, I have a hope that we will make even a margin or a fraction of that investment into wildlife. Then it will just greatly enhance our ability to understand global biodiversity. It can be used for a wide range of applications for conservation management, in policy, ecology, understanding the biology of species, translocation, evolutionary biology, and the list goes on. However, there's still some challenges. So the challenges to solve from my perspective in Australia is really how do we capacity build in megadiverse nations? And that was one of the key reasons when Camilla contacted me about speaking with you today is I'm really keen to help the other megadiverse nations build capacity in the use of conservation genomics. And so anything that we've developed here in Australia that you may like to use or you want to try in Brazil, more than happy to share all of that with you, because it's really critically important that you don't waste time and duplicate effort that we might potentially have a solution for. Long read sequencing with low quality DNA is a really critical one, and I think that'll be critical for you as well. We don't get high quality DNA from many species in Australia simply because of it's so hard to get from where we collect the samples to get to actual infrastructure in a city to be able to store them correctly.
We need more efficient and effective annotation pipelines that are designed for species beyond eutherian mammals in the Northern Hemisphere. And we also need better methods to start to interrogate large disparate data sets in real time. And so what I'm talking about here is that, you know, we're going to generate all these genomic resources, but the power comes from taking the genetic data and marrying it together with the species distribution data and the species phenotype data and the habitat data and the climate data. And so at the moment, I've got a couple of small projects working on trying to find solutions for that. And so hopefully we'll come to some easy cloud computing solution that we can transfer globally in the next couple of years. And again, easy to use interfaces, point and click. I like that. So this is a quote from one of my conservation managers when I asked him, you know, in the Tasmanian Devil program, like what kind of difference has it made to the management for him, for the species? And he said having genetic data available for management of a threatened species is a difference between flying blind or flying with a navigation system. And so all the work I've presented today is not just me. There are lots of postdocs and students who've worked with Kathy and I over the years. Kathy and I have been working together for 14 years now. And all the field teams and people who've helped collect the data out in the field for us. There are so many people involved in the Threatened Species Initiative, from the zoos and museums to the wildlife parks that hold species in large areas, to the government agencies, the tech companies and the sequencing companies. There really is a testament to bringing the community together and getting people to contribute whatever they can contribute. And it doesn't have to be finances, resources, but, you know, just providing access to samples, providing some sequencing, providing some cloud credit. That's all a possibility. And so I'm going to stop there and turn it over to Ricardo and hopefully be able to answer some questions. I'm going to stop sharing my screen as well because I really hate looking at a shared screen. So I'll do that. Thank you. Thank you so much. Obrigado, Carolyn. Thank you so much for your inspiring talk. I think many of us can relate and get inspired with this example from Australia and start thinking about the challenges that we are going to experience here in Brazil. So I'm going to try to mention some of the questions that the people were asking on YouTube. For those on YouTube, podem escrever em português, nós vamos traduzindo, okay? So the first question is regarding how generalizable these approaches are across taxa. Obviously, there's a big focus in the beginning, animal species, invertebrates, as you mentioned. You already showed some difficulties in transferring the pipelines from some mammals to the Australian mammals. How are there some initiatives in plants, for example, and other taxa yes. outside of vertebrates? I have plants behind me. I don't work with plants because I don't deal with polyploidy, but I do work. Yes. So in the Threatened Species Initiative, we have a gentleman called Maurizio Rosetto. He runs the Royal Botanical Gardens here in Sydney. He's basically the plant version of me with vertebrates. And he's got lots of pipelines, and he's like me. Everything he does is open access and freely available. And so if people are looking at plants and stuff, I'm sure I can ask Maurizio if he's willing to share and help. He comes from Italy originally. He's been living in Australia for a long time. We just started, excuse me, to do stuff with invertebrates, but actually the Darwin Tree of Life guys in the UK have done lots of invertebrates because there's not a lot of vertebrates in the UK, let's face it. Most of the things are invertebrates. I don't think Mark will be offended when I say that about the UK. And so really the Darwin Tree of Life have, like when we're doing a snail, I've never done a snail before, and I contacted them this week and they sent me all their protocols and extraction protocols and advice around sequencing. So I think for you in Brazil, you're kind of in a good place because there's enough people who started to work in all this crazy taxa around the world, and we've been trying to crack the big problems. So I think you can just kind of slide in behind us and kind of ride our coattails for a while.
Yeah, the connection with these international efforts would be important there. Good. The other question is regarding funding in Australian reality. Do you use mainly state funding or also internet? Do you rely in country level funding? And how does international collaborations play a role here? For example, with sequencing companies and supplies. I think that's a big challenge in Brazil. Yeah, so we didn't get many discounts from sequencing companies in Australia until I stood up at 2 massive international conferences and called all the sequencing companies out publicly and shamed them for not giving us discounting. So both Illumina and Oxford Nanopore have now got specific company programs which are designed for people who are living in developing nations, where you can get access to cheaper sequencing than you could previously. So I would highly recommend getting onto those websites and looking at that. They're really trying to promote their technology. They recognize that they've been exploiting the rest of the world for a bit of time. Most of our funding is not a lot in all reality. We got funding for the threatened species program, and we thought initially we would be able to do 40 species, but just through the generosity of people donating samples, and the compute cloud credit was a really big one. So Amazon Web Services will give you, as a researcher, you can apply for credit. And so they'll give you $10,000 credit. We can run 5,000 Tasmanian devils samples for population genetics in the cloud, and it costs us $25. So wow. Though once you optimize the pipeline for your analysis, and we've got lots of ones optimized, which I'm happy to share if people want, there are ways, lots of big companies these days recognize that they have a corporate responsibility to give back. So just ask for lots of free stuff. Okay. Would be my recommendation. Thank you. Another question now from Diego Riaño. Pachon, great talk regarding the 70% of immunology genes. Auto-annotation pipelines missed those. Does it mean they were with wrong or non-annotation function or not structurally predicted at all? So I guess this is true for many fast-evolving genes. Yeah, so it depends which gene it is. So the conserved region of the genes are annotated if there is a conserved region, but it's the variable regions which are not annotated, or they are annotated incorrectly, like you think they're a pseudogene because it doesn't show you the last exon, and then when you go look for it manually, you can find it. Yeah, so it is a problem with immune genes, and if you are interested in that, Diego, I would recommend having a look at Emma's paper and sending her an email if you've got questions. Wonderful. The next question by Alexandre Leixo. Hi, Carolyn. Congratulations on a great talk. In terms of sequencing centers, how many in Australia are associated with the TSI? So we have Bioplatforms Australia has four sequencing centers associated with them. So for a long time, we only had one Sequel II machine in the whole country, which we had to share with the humans, which we didn't like very much because the humans like to take priority. But we managed to get another Sequel II, and now we've got 3 Revio machines in the whole country. So there's one sequencing company in Western Australia, and then the others are spread down the East Coast. Another question by Henrique Figueroa. Excellent talk, Dr. Hogg. Do you have genome reference for these species where you only use reduced representation, since it's not required but can highly be benefit from it? So I guess this is a really important for strategy, especially outside of this is a really important one. So what I can tell you is for mammals and birds, if you have a reference genome that is in the same genus or even in the same, I have to remember how family and order go. So if it's in the same genus or the same family, you can get away with calling reduced representation sequencing against another species. Unfortunately for us in Australia, when Europeans arrived and started doing taxonomy in Australia, they looked at a green frog and they were like, oh, it's
a Latoria genus. So every green frog in Australia is Latoria, and we've been able to show that some of them are 63 million years apart. So when you start getting into the other taxa like frogs and reptiles are problems for us here in Australia, but probably with some of your plants and butterflies and insects. Because the way taxonomists have clustered things together, you might need to go for a reference genome that's of the same species, because otherwise they'll be evolutionary too far apart and you'll only get like 500 SNPs. You can actually, you don't need a reference genome, you can do SNPs de novo as well. That's where we started. But if you've got a reference genome, calling the SNPs for reduced representation sequencing is much quicker. I see. So it's now 9, but I will ask one more question because we have several here, but there's one that I think deserves attention. Are there projects in collaboration with Indigenous communities in Australia? So this is, of course, going to be also a priority in Brazil. How did you deal with this problem? Yes. So interestingly enough, in Australia, when you go to talk to Indigenous communities about genomes of native species, they're actually more interested in making sure the government's giving them money for housing and healthcare and educating their children. But in Australia, certain communities have an affiliation with different species. So like the Indigenous image I showed you at the very beginning, the painting of the bilby. I worked with the bilby Indigenous community, and their question wasn't around the genome. They didn't care about the genome. But what they wanted to know was, could we get DNA from scat samples in the desert, which is really hard because it degrades really fast, because they're doing cultural land management. They're using traditional burning practices, and they want to know if they're improving their bilby population. So we used the genome, we made the genome, we did all this other work, like scientific work around the genome, but we, as part of that project, made a commitment to develop a special tool just for the Indigenous communities to be able to pick up scat and measure what's happening with their population in one community in the desert. And now that project was so successful, we're doing it across Australia with not only the Indigenous ranges, but we've involved a school, a not-for-profit organisation that does STEM, like science education for Indigenous communities. And so we're getting the kids to pick up poo as well and send it to the scientists. And then I hop on a Zoom call and we talk about, you know, who's related to who in the family of bilbies, and it's just great. It gets the community involved, it gets the kids involved, and we're able to now understand what's happening. It's a really cryptic species. They're hard to find in the desert across the whole continent. So that's a few suggestions on how you can get it to work. We Ask do them have what they many want. other. Exactly. That's we need to hear them first. Thank you so much. We have so many other questions that are interesting, but we are already over time, and I think it's important that we will transit to the Brazilian reality now in the next hour. But I want to thank you again for coming at the late time in your day and joining us and inspiring us with all these applications and challenges. Thank you so much, Carolyn. No, thank you very much for having me, and best of luck to you all. And if there's anything we can help with from Australia to Brazil, we would be more than happy to help. So good luck, and we'll talk to you soon. Thank you. Talk to you soon. Bye. Have a good night. Tchau. Pois, então, vamos continuar agora em português, fazemos a transição para o português. E agora vamos abrir a mesa redonda. Vou tentar abrir aqui os slides novamente. Share. Ok. Eu imagino que a mesa redonda já está online. Se puderem ligar as vossas câmaras. Ótimo. Olá, Diego. Bem-vindo. Amélie, Vanessa. Olá a todos.
Então, hoje vamos continuar esta conversa que começou em inglês, vamos agora falar em português e fazer a transição da realidade australiana que vimos agora para a realidade brasileira. Para a mesa de discussão, nós convidamos a Patrícia Freitas, que já está online, lá, acho eu, não? Ah, sim, está lá. O Diego, Vanessa e a Amélie. A ideia era criar uma discussão aberta. Vamos ter apresentações de 5 minutos para falar um pouco do contexto brasileiro e da realidade destes investigadores no Brasil. Vamos começar por ouvir a Patrícia Freitas, que trabalha na Universidade Federal de São Carlos, e que vai falar um pouco desta transição, qual é a situação do Brasil agora e a experiência dela na interação de cientistas e stakeholders no Brasil, em vários campos. Vamos seguir com o Diego, da Universidade de São Paulo, que tem experiência em melhoramento genético, energia e bioeconomia. A seguir falamos com a Vanessa, da Universidade Estadual de São Paulo, acho que está correto, que tem investigação com estrutura e conectividade de populações. E a seguir vamos concluir com a Amélie Martins, do ICMBio, que tem a parte mais prática da implementação de planos de conservação. Bem-vindos a todos. Agora vamos começar então com o primeiro speaker. Acho que se conseguires unmute, tudo bem? Espera, será que o microfone está a funcionar? Não estou a ouvir. Não, está desligado o microfone. Patrícia, vamos. Já deu? Eu já tinha. Você que vai comandar ou compartilha a Sim. minha tela? Eu vou continuar aqui, portanto, podes-me dizer quando passar para o próximo slide, Então você ok? vai ter que. Eu vou dar aqui os cliques que forem necessários. Tá. Bem-vinda, Tá bom. Patrícia. Eu achava que eu queria comandar aqui, mas tudo bem. Então. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Agradeço o convite, né, da Consórcio GenoTropics para participar dessa discussão. Queria também dizer que foi fantástica a fala da Carolyn e mostrou vários desafios que talvez essa mesa vá debater posteriormente. Então, nem vou comentar todos os desafios que já foram ditos, mas vou chamar a atenção para alguns desafios importantes dentro da minha experiência, que é bem diversa, mas que vai tomar, né, a nossa discussão hoje com base nos stakeholders, nas partes interessadas. Então, essa mesa redonda se ateve a 4 diferentes perguntas, né, que é quem são os stakeholders, qual o papel dos stakeholders, quais são as demandas que chegam, né, até os pesquisadores e quais são os grandes desafios. Já pensando que todos esses, quando se trabalha com o contexto da conservação, que a Carolyn mostrou, são desafios que também se fazem presentes. Bom, eu peguei 3 exemplos de projetos em genômicas que eu participei, que eu ainda participo, porque tem 2 deles bem ativos. E se você puder ir passando, um deles fala um pouquinho do genoma expresso e da transcriptômica aplicada ao melhoramento genético e bioeconomia, no caso de Camarões. O outro é um projeto que está sendo feito na Amazônia. Então, se você puder passar, Ricardo, eu vou ter que contar com sua ajuda, que é de genômica ambiental e trabalha com povos tradicionais da Amazônia, utilizando estratégias de eDNA e DNA, e uma outra experiência que é a genômica aplicada à conservação, que trabalha com genoma de referência, genômica reduzida e associação de genótipo ambiente, além, claro, da genômica ambiental. Então, eu vou focar agora, especificamente, em cada um desses projetos, tentando destacar esses 4 pontos que foram cernes para a nossa discussão. Pode passar, por favor.
Então, esse primeiro projeto é um projeto, na verdade, de colaboração internacional. A gente está fazendo na Amazônia, mas não existe nenhuma agência de fomento do Brasil financiando. A gente está trabalhando com povos tradicionais do Parque Estadual do Jaú e da reserva extrativista do Rio Uniri, que é um afluente do Rio Negro, né, que é muito famoso em termos de rios amazônicos. E a gente está trabalhando com quem, né? Quais são as partes interessadas? São as comunidades ribeirinhas, os povos tradicionais que exploram a castanha do Brasil na região do Rio Uniri, a associação de moradores, né, dessa região, chamada Mora, a associação para processamento dessas castanhas, porque eles uniram esforços e tem uma ONG, né? Na verdade, é mais uma associação, porque existe uma ONG que é a Fundação Vitória, que a gente também está engajado, trabalhando, auxiliando, e, obviamente, o ICMBio, que a gente está dentro de áreas protegidas. O segundo ponto, qual que é o papel desses stakeholders nesse grande projeto? Ricardo, por favor. Então, é auxiliar o acesso às comunidades e aos locais de estudo. Então, nós estamos em expedições científicas nessas áreas, e para quem conhece a Amazônia, é difícil se trabalhar tanto na mata quanto com as comunidades tradicionais, compartilhar todas essas informações e o conhecimento que eles têm sobre essas áreas. E uma coisa bastante interessante nesse projeto é a ciência cidadã. Então, nós tivemos essa interação muito próxima com as comunidades ribeirinhas e fizemos um treinamento para que eles coletem dados e atuem como parabiólogos, né? Então, esse é um projeto muito especial, porque eles estão coletando dados, aprenderam a utilizar câmeras flaps, a fazer o monitoramento da fauna, a fazer armadilhas para coletar o material para a genômica e a coletar esses dados. Bom, quais são as demandas específicas desse projeto? A grande pergunta é: o extrativismo da castanha do Brasil impacta a biodiversidade local? A gente espera que não, que a biodiversidade, né, nessas não exploradas. Então, a gente está fazendo essa genômica ambiental, além da coleta de dados de monitoramento de fauna tradicional, para fazer esse estudo. Qual que é o grande desafio, né, dessa abordagem? Na verdade, primeiro, né, que até não está escrito, é validar esses dados da ciência cidadã, né? E a gente viu que esse treinamento foi super positivo e agora a gente está recebendo todos esses dados. Alguns de genômica ambiental já foram, inclusive, produzidos e estão de excelente qualidade. Então, é uma fonte riquíssima, né, de interação e reverter isso numa resposta para as partes interessadas, que nesse caso é obter um selo verde para agregar valor a esse produto que hoje é vendido, claro, de uma forma muito menos valorosa em termos econômicos do que poderia ser. E isso para exportação vai dar um up, né, na vida dessas comunidades. Então, vou passar para o próximo slide, que a gente tem um pouquinho aí de bioeconomia, né, nesse projeto Genoma Camarão, em paralelo com o projeto anterior, que tem a sociobioeconomia muito forte, mas nesse é voltado ao setor produtivo. Então, foram agências fomentadoras de pesquisa brasileiras, mas também a ABCC, que é a Associação Brasileira de Criadores de Camarão, né? Então, uma empresa muito forte da carcinicultura, e os stakeholders foram, além da ABCC, as fazendas que cultivam e comercializam camarão marinho e os laboratórios de larvicultura. E qual que foi o grande papel, né, dessas empresas? Desenvolver linhagens geneticamente melhoradas, fazer ensaios de infecção para patógenos específicos que afetam a carcinicultura marinha, fornecer todos os dados de performance dessas linhagens e, obviamente, fornecer material biológico para que a gente pudesse fazer as análises de RNA-seq e genômica expressa. E o interessante é que essa é uma espécie exótica. E o que tem a ver com a nossa biodiversidade local? Né? Esses cultivos, eles estão em áreas explorinas e
o uso de antibióticos em excesso, o uso de ração em excesso para a produtividade desse camarão exótico afeta os estuários, afeta as espécies nativas. Então, se produzir linhagens mais resistentes, linhagens com ganho de peso melhor, você permite a sustentabilidade da carcinicultura marinha em termos de aumento de produtividade, mas você também diminui o impacto sobre o meio ambiente e você diminui a exploração das espécies nativas, que aqui no Brasil não são cultivadas com tanta eficiência. Quais os principais desafios? Nesse projeto, a gente tinha como meta atingir 7 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E aí estão eles só para ilustrar. Alguns deles foram obtidos com sucesso. É um projeto que já finalizou, mas que ainda rende frutos. E agora o terceiro slide correndo, que é um slide que também tem muito a ver com o que foi falado nessa palestra inicial, né? A gente não está trabalhando com focos tradicionais nos projetos de genômica da conservação de primatas brasileiros ainda. A gente tem várias agências brasileiras financiando, mas também agências internacionais apoiando esses projetos. E os principais stakeholders, eles são... na verdade, já foi passado, mas são agências governamentais e não governamentais. Então, a gente tem a Polícia Ambiental, a Polícia Federal, os CETAs, os zoológicos, o ICMBio, né, os gestores, os tomadores de decisão e várias ONGs que manejam as espécies trabalhando nesses projetos. Está aí ilustrado o mico-leão preto, mas a gente trabalha com várias espécies, né? E o grande papel desses stakeholders é, obviamente, manejar as espécies, tanto em condições ex situ quanto in situ, fornecer as informações sobre as populações, né, informações de ecologia, de campo, de cativeiro, fiscalizar e aprender animais vítimas de tráfico e comércio ilegal, fiscalizar as áreas, né, de ocorrência natural, mas também fazer essa função de legislar sobre ações ilegais, fornecer o material biológico e participar, então, do desenvolvimento de políticas públicas de proteção e conservação dessas espécies. Principais demandas. Aí é uma lista infinita, eu só trouxe aqui alguns tópicos muito importantes. A gente precisa saber que se existem, né, diferenças entre as populações das diferentes espécies e se há adaptação local, sinais de diferenciação de seleção diferencial, de acordo com a hábitat que eles estão ocupando, identificar genes relacionados à imunidade, à reprodução, à tolerância, né, aumento de temperatura, precipitação, identificar unidades de manejo populacional, fazer análise de viabilidade populacional e fazer a previsibilidade de extinções locais. E os grandes desafios, na verdade, especificamente atuais, além da gente obter amostras de qualidade para a genômica, que é um desafio em populações raras e ameaçadas, a gente trabalha com pelo, com fezes, é fazer essas ações baseadas nos dados genômicos ou genéticos serem utilizadas, de fato, para o manejo e para a conservação dessas espécies. Então, queria agradecer. Desculpe, eu falei rapidinho, porque, na verdade, a gente vai ter tempo para discutir. Isso, muito obrigado, Patrícia. Foi muito importante este link que vai, na verdade, ligar as várias apresentações que temos a seguir. A seguir temos o Diego. Bem-vindo, Diego. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Bom dia. Sim. Ótimo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar dessas coisas aqui. Eu acho que esses encontros motivados pelo Genotropics são e vão ser muito importantes. Espero que também seja uma forma de direcionar ou puxar, como falar, as nossas agências de fomento para organizar melhor essa área de genômica no país, que acho que é muito bagunçada e muito dependente de esforços individuais. E é difícil andar a partir de só esforços individuais. Eu vou aproveitar a falar um pouquinho de economia. A Patrícia já tocou algumas coisas. Aqui tem uma definição da FAO, mas basicamente como a gente pode utilizar essa biodiversidade que a gente vê exuberante e levar isso para melhorar as condições de vida de populações humanas no país. Essa grande ideia, talvez, que aí atrás disso, e a genômica acho que pode impactar muito ali, mas não só a genômica, também essas outras
tecnologias que nos permitem acessar outras camadas de informação, nossas outras ômicas, metabolômica, proteômica e por aí vai. Na área em que eu trabalho particularmente é em plantas importantes em bioeconomia. Eu trabalho com cana-de-açúcar. A cadena produtiva da cana-de-açúcar é uma das mais produtivas do país, talvez a segunda depois da soja. E dentro dessa cadena produtiva a gente olha na planta e tentar acessar informação da planta em diferentes camadas, mas também dos micro-organismos que podem ajudar a extrair informação ou valores ou produtos dessa planta. Algumas das perguntas que a gente toca, eu e meus colaboradores também, é impactar genes, identificar genes responsáveis de características para ser controlados, melhorados ou introduzidos em programas de melhoramentos, como transferir informação genética a partir da biodiversidade brasileira para os programas de melhoramento, encontrar genes interessantes que respondem a estresses abióticos ou bióticos em plantas selvagens nativas do Brasil que se desenvolven en ambientes extremos, campos rupestres, caatinga, y levar isso a programas de melhoramento de plantas domesticadas, cultivadas, milho, soja, e assim por diante, entender como funcionam os micro-organismos em interação com as plantas, e essas técnicas de sequenciamento ajudam muito nisso, mas a partir desse conhecimento que a gente gera em genômica, como convertir isso em produtos, consórcios de micro-organismos que a gente possa aplicar eventualmente no campo, e a gente está usando essas tecnologias para isso mesmo. E também, com toda esta a última frase antes de trocar de slide, como a gente aproveita essa informação genética, genômica, para desenvolver e aprimorar edição de genomas. Edição de genomas funciona muito bem em plantas domesticadas, mas se a gente tem uma planta selvagem e a gente quer convertir isso em um produto, como a gente faz? Um exemplo disso, por exemplo, as orquídeas que a gente vê nos mercados aqui, principalmente vem da Ásia, mas o Brasil é muito rico em orquídeas e teria um mercado gigantesco de bilhões de reais ou bilhões de dólares, eventualmente. Mas a gente precisa domesticar e desenvolver programas de melhoramento, e a informação genômica pode ajudar a acelerar tudo isso. Quem estão envolvidos nessa área de aplicar genômica em bioeconomia? Eu enxerguei esses 4 grandes grupos: os governos e agências de fomento, onde eles principalmente vão motivar os pesquisadores a estudar a biodiversidade. Em algumas ocasiões tem um pouquinho mais de inferência para dirigir os pesquisadores a desenvolver novas tecnologias em biotecnologia. Teve chamadas recentes do CNPq nesse sentido, onde tecnologias de genômica eram, por exemplo, bem-vindas. E tem esses principais interesses que eu listo ali 3, mas eu não vou enumerar todos. Depois acho que tem as instituições de pesquisa, onde a maioria de nós vai se enquadrar como pesquisadores, professores, postdocs, alunos, e a gente vai ter nossos próprios interesses dirigidos principalmente por essas perguntas muitas vezes fundamentais, básicas, de como funciona o sistema, entender os mecanismos evolutivos, fisiológicos e assim por diante. E as tecnologias globais de acessar informação biológica são importantes, entre elas a genômica, mas, de novo, não só a genômica, as outras camadas de informação também são importantes, e apesar de que a gente está focado em genômica, também é bom pensar que as outras camadas de informação são muito importantes, e muitos dos esforços que a gente faz agora ao redor da genômica podem ser transferidos para acessar essas outras camadas de informação, como a gente coleta tecidos, como armazena, infraestrutura para tudo isso. E isso já foi mencionado na segunda. Eu consegui escutar algumas das apresentações de segunda, e alguém tocou essa necessidade de não só pensar na genômica. Ok, o terceiro grupo que eu vejo aqui são empresas em agropecuária, que tocam animais e plantas, programas de melhoramento. A genômica ali é uma ferramenta muito importante, conhecer os genomas para ancorar a identificação de SNPs e desenvolver marcadores moleculares para acelerar os processos de melhoramento. O melhoramento de uma variedade de plantas tarda entre 15 e 20 anos. A esperança com a adoção de estratégias baseadas em marcadores moleculares, genômica, a gente consiga acelerar isso um pouco mais. Eles estão muito interessados nisso como parte aqui que participa. E, ultimamente, os grupos ambientais e também as comunidades locais podem estar interessadas. Tem essa iniciativa do Amazon 4.0, liderada pelo Carlos Nobre, por exemplo, onde a ideia é que as próprias comunidades locais eventualmente sejam donas da informação genética, ou se apropriem, se apoderem da informação genética dos organismos da sua região geográfica, da área onde estão. E as novas tecnologias de sequenciamento podem democratizar acesso a essa informação, e a gente tem que ver como validar com isso, repartição de benefícios, e tudo isso é uma coisa que volta nesse lugar.
Em quanto às demandas técnicas que a gente tem na área, é tudo. A gente usa todas as tecnologias de sequenciamento disponíveis. Cada vez mais a gente está usando tecnologia de sequenciamento de terceira geração, seja nanopore, seja PacBio Hi-Fi agora, mas também tecnologias de determinação de relações de longo alcance ao longo da estrutura primária do DNA, seja Hi-C, Omni-C ou mapas ópticos, e as leituras curtas ainda têm um nicho de uso, eu acho muito interessante, para identificação de marcadores, avaliação de expressão de genes e assim por diante. Mas muitos grupos estão transitando cada vez mais ao uso dessas tecnologias de terceira geração, leituras mais compridas e assim por diante. Pode passar para a próxima. As perguntas que a gente tem são inúmeras, aqui eu coloquei algumas, eu não vou entrar, a Patrícia também já mencionou algumas perguntas interessantes que a gente vai tratar, tem uma comunalidade muito grande nisso, mas acho que vou finalizar talvez com o próximo slide, falando isso. Que quais são os desafios que a gente tem hoje? No país, eu acho, talvez esteja equivocado, espero que sim, equipamentos PacBio Hi-Fi, a gente tem dois, que eu tenho ciência, um no ITV, que entendo que ele não seja completamente aberto ao público, e outro no Senai, em Petrópolis, que ele está aberto para uso público, mas são dois sequels. A nova tecnologia é o Revio, que abarata muitíssimo o custo e a gente não tem aqui. Acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa no país e precisa esforços talvez de nível federal para ter essas infraestruturas funcionando de forma eficiente e abertas de fato. De nanopore a gente não tem nada e tem muito. Qualquer um tem Minion, a experiência do uso do Minion é muito variável, tem um monte de frustração associada ao uso da tecnologia e eu não conheço nenhuma facility ainda oferecendo serviços de sequenciamento com Minion. Acho que não tem nenhum Prometheus solo no país, espero estar equivocado de novo. Sei que tem esperanças ou projetos de nos próximos anos adquirir isso, mas não conheço nenhum que tenha. Aqui, acho que na América Latina tem um provedor de serviços aprovado pela Nanopore, que fica na Colômbia, e a genômica em Colômbia é bem mais pequena que no Brasil. É absurdo o Brasil não ter um provedor de acessos autorizado pela Nanopore, então é um desafio, um problema gigante que a gente tem. Ilumina a gente tem em qualquer canto. No estado de São Paulo a gente é muito privilegiado nisso, mas imagino que no resto do país também seja bem disseminado. Eu acho que não é um problema. É interessante abaratar os custos da Illumina são exorbitantes na maioria dos casos, umas margens de ganho muito grandes da empresa, isso tem que ser melhor negociado e a forma de negociar não pode ser individualmente, cada pesquisador, cada laboratório negociando esses valores. Tem que ser um esforço de nível federal, ter projetos guarda-chuva, onde se negociem o acesso a reagentes e tudo isso para que fique muito mais barato e a gente consiga, de fato, acessar essa mega biodiversidade que a gente tem aqui. Preparando esses slides, entrei em contato com alguns dos meus colaboradores e amigos que ainda não colaboram comigo, que estão em diferentes regiões do Brasil. Consegui falar com pessoas de Pernambuco, da Bahia, de diferentes instituições do estado de São Paulo, para eles trazer que desafios têm. As coisas que eles levantaram muito é como a gente analisa esses dados. Espaço computacional, poder computacional para acessar os dados não é suficiente no país. A gente tem grandes supercomputadores, o Lobo Carneiro e o Santos Dumont, que faz parte do sistema integrado de computação de alto desempenho do país, mas isso não é suficiente ainda. A gente precisa de mais. Tem pessoas que estão aproveitando informações genômicas junto do aprendizado profundo para fazer predições de estruturas tridimensionais e depois fazer docking. E são processos que demandam muita computação e o que a gente tem disponível, a gente tem acesso e não é suficiente. Então, a gente precisa mais infraestrutura computacional. A nuvem é uma opção, mas aí a gente volta a recursos financeiros, tanto para o sequenciamento, tanto para análises computacionais. É um gargalho e isso tem que ser melhor negociado, melhor pensado. E talvez nos juntando, nos unindo, isso seja um dos produtos interessantes desses encontros. Ao treinamento de pessoal na análise de dados, nessa parte de bioinformática, como você extrai informação de dados genômicos, é um gargalho ainda. A gente forma pessoal, principalmente no nível de pós-graduação, mas é um gargalho grande nas empresas. Normalmente nas empresas não necessariamente chegam os alunos de pós-graduação, podem chegar alunos graduados que na maioria de universidades não tem nenhum contato com genômica, com bioinformática. É um gargalho grande. Aqui no campus em Piracicaba, onde estou, a gente tem uma ou duas disciplinas que falam de genômica na graduação, é muito pouco. E um dos focos grandes do campus é melhoramento genético em plantas e em animais.
tem atraso nessa necessidade ali. Quanto a métodos, ele foi mencionado na segunda, mas também Patrícia mencionou, como a gente extrai DNA em condições extremas, em condições de difícil acesso, em organismos não modelo, não é trivial, e a troca de informações ali vai ser muito importante. De novo, o Genotropics pode contribuir bastante nisso. Organismos difíceis de sequenciar. Poliploides, alopoliploides, plantas. Quanto não quiser disso, e é um problema gigante, a gente não tem métodos que estão sendo desenvolvidos, o avanço das tecnologias tem ajudado muitíssimo, mas ainda tem análise que precisa ser desenvolvida, estratégias de análise que precisam ser desenvolvidas. Eu acho que esses são os desafios que atingem a todas essas partes, e muito obrigado. Espero Muito obrigado a ti, Diego. Sim, foi uma ótima visão. E obrigado por teres tocado em vários pontos que já falamos durante o workshop, que realmente estão ligados quando pensamos em interação com stakeholders. E então, passando agora para o próximo speaker, bem-vinda. Não? Não está? Online? Ok, deverá ter havido algum problema. Então, eu vou tentar passar rapidamente para os slides. Eu vou tentar passar rapidamente para os slides da Amélie. Amélie, por favor. É aqui que começa, não? Acho que no anterior. No anterior, ok. Esse. Então, vou passar para aqui. Bem-vinda, Amélie. Obrigada, Ricardo. Eu vou fazendo enquanto a Vanessa se organiza. Obrigada, gostaria de agradecer a organização do GenoTropics, né, por ter convidado, pelo convite para essa mesa tão qualificada, e depois da brilhante fala da doutora Carolyn Hogg, foi excelente e bem inspiradora. Eu sou Amélie Martins, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No ICMBio, eu estou lotada no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, mas também estou como coordenadora técnica da parceria entre ICMBio e ITV, o Consórcio Genômica da Biodiversidade Brasileira. E minha fala hoje aqui é nesse contexto justamente do Consórcio Genômica da Biodiversidade Brasileira, que foi o convite, né, realizado para essa mesa de interação com stakeholders, para falar um pouquinho. Minha fala vai ser um pouco diferente dos colegas que vieram antes de mim. A ideia é justamente falar um pouquinho do primeiro levantamento que nós fizemos, né, no ICMBio de demandas dentro desse contexto de interação com stakeholders. Pode passar. Então, no contexto do GBB, do Consórcio Genômica da Biodiversidade Brasileira, então é um consórcio que nasceu de um acordo de parceria, pesquisa e desenvolvimento e inovação entre ICMBio e ITV, que tem uma governança compartilhada do consórcio, né, do projeto entre essas duas instituições, buscando justamente aliar a referência do ICMBio na conservação da biodiversidade com a referência do ITV na utilização de ferramentas moleculares. Então, o objetivo desse consórcio é justamente desenvolver e utilizar ferramentas de genômica para a conservação da biodiversidade brasileira. Então, é um projeto extremamente amplo e que tem metas bastante ambiciosas, mas que tem sido bem interessante já nesse começo de desenvolvimento. Pode passar. Então, dentro desse contexto, e uma das primeiras perguntas, né, que nós discutimos quando estávamos falando sobre a mesa quem são os stakeholders. E aí, óbvio que a gente não vai esgotar aqui, mas eu faço uma provocação para a gente buscar problematizar ou compreender como nós estamos compreendendo, né, o que são stakeholders, qual o papel de stakeholders, e talvez para nós do Brasil, qual seria a palavra mais correta para a gente usar, né, como brasileiros, se seria stakeholders ou se... Porque dentro desse arcabouço de stakeholder, a gente tem, na verdade, vários papéis e vários tipos diferentes de participantes. Por exemplo, eu sou representante de uma instituição governamental e, como tal, em vários projetos, nós somos stakeholders. Dentro do GBB, nós somos governança da parceria e estamos definindo os rumos da parceria junto com o ITV. Então, é interessante a gente compreender que, na verdade, existem vários papéis e a gente talvez, em vez, né,
talvez melhor do que colocar tudo num arcabouço só, a gente compreender os diferentes papéis nos diferentes projetos, como interessados, participantes, parceiros, colaboradores acadêmicos, colaboradores não acadêmicos, desenvolvedores dos projetos, sociedade que está sendo beneficiada ou que participa como ciência cidadã. Então, enfim, tem vários papéis, e esse papel ele pode variar dependendo do escopo da parceria, do estudo, do consórcio, e é interessante que a gente saiba reconhecer todas as participações nos projetos. Então, pode passar, Ricardo. A segunda pergunta que me foi passada para essa mesa, que eu acho que é a mais interessante aqui do que eu quero trazer, é quais as demandas de dados genômicos, né? Então, vou falar, as demandas são enormes, gigantescas, dentro do contexto da biodiversidade brasileira, que nós somos um país mega diverso, que enfrenta diversos desafios, inclusive de conhecimento da sua própria mega biodiversidade, mas também de conservação dessa mega biodiversidade, que vem enfrentando vários riscos e ameaças, né? Então, o processo de conservação da biodiversidade, ele envolve várias etapas, e como órgão governamental que trabalha com todas essas etapas, né, desde a avaliação do risco de extinção de espécies, ou seja, uma caracterização de quais são as categorias de ameaça, quais são para cada táxon avaliado, quais são as ameaças, o que é que está acontecendo, né? Então, a gente tem uma primeira lista de priorização. A partir dessa lista de espécies ameaçadas, qual é o planejamento que a gente pode fazer para conservação dessas espécies, quais ações são necessárias, e isso depende muito de por que a espécie está ameaçada. O processo de conservação da biodiversidade também exige monitoramento contínuo, monitoramento das espécies, mas também monitoramento dos hábitats, monitoramento das unidades de conservação federal, se elas estão sendo efetivas para a conservação da biodiversidade que nela é abrigada, mas também monitoramento de espécies exóticas invasoras e de populações de espécies ameaçadas, um manejo para a conservação, seja um manejo in situ ou um manejo ex situ, né, para manutenção de populações de segurança, ou para populações que estão na natureza e que precisam de conservação, e todas essas ações de conservação, elas podem se beneficiar de pesquisa, obviamente. Então, dentre essa pesquisa, a pesquisa na área de genética e genômica pode trazer informações preciosíssimas, como a gente viu até na fala da professora, da doutora Carolyn Hogg, como os dados genômicos, eles podem trazer luz e guiar, né? Como ela até disse, a gente pode navegar pela conservação de espécies da biodiversidade de maneira muito melhor guiada, né? E não cegos ou sem ter um norte. Então, considerando toda essa característica do ICMBio, né, nesses diversos tópicos, a gente fez um mapeamento de necessidades. Então, foi feito um levantamento de demandas dentro do ICMBio, considerando as espécies ameaçadas, os planos de ação nacional que nós coordenamos, e todos os processos institucionais voltados para a conservação da biodiversidade, tá? Esse mapeamento, a nossa ideia é publicar um artigo sobre isso para divulgar os resultados desse primeiro levantamento, e está em preparação, em fase final de preparação, mas aí já está o título provisório, né, inicial, ou seja, mapeando necessidades, oportunidades para a utilização de ferramentas genômicas na conservação da biodiversidade brasileira. Foi um esforço conduzido pela equipe do ITV e pela equipe do ICMBio, através de uma consulta aos 14 Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do ICMBio, mas também às 336 unidades de conservação. Nós enviamos formulários a todas as unidades de conservação federal do Brasil. Tivemos retorno de várias unidades de conservação e consultamos uma colega do Jardim Botânico para ter o componente das plantas também contemplado nessa pesquisa. Então, foi um trabalho bastante intenso realizado no ano passado, que teve inclusive uma reunião presencial para a gente, a partir desse levantamento, ter uma primeira priorização. Pode passar, Ricardo. E aí, desse primeiro levantamento que a gente fez, nós tivemos só assim, para ter uma ideia geral do quão grande foi esse levantamento, né? Foram indicadas 1.366 espécies
foram listadas com a necessidade de algum estudo na área de genética ou genômica para conservação. Essas espécies elas foram agrupadas em projetos por conveniência ou por proximidades. Então, nós organizamos em 278 pré-projetos apresentados pelos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, mas também tivemos das demandas das UCs 419 tipos diferentes de demandas levantados pelas UCs. Desse número, 283 espécies em diferentes categorias de ameaças foram indicadas especificamente para a geração de genoma de referência, tá? Ou com estudos de genômica populacional associados. Dentre os projetos dos centros nacionais, então nós tivemos projetos para vertebrados, invertebrados e plantas, óbvio, a maior parte para vertebrados, porque a maior parte das espécies ameaçadas e das políticas nacionais para a conservação de espécies estão voltadas para espécies ameaçadas, e a maior parte das ameaçadas são vertebrados, então por isso a gente tem já que o foco, mas temos também vertebrados e plantas, e aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que estão esses pré-projetos por eixo, porque o GBB, ele trabalha com diferentes eixos, né? O Alexandre falou na apresentação dele muito bem, então não vou repetir, porque o tempo é curto aqui, mas a gente teve projetos para metabarcode em código de barras, e a gente teve também projetos, a maioria, no caso, para genômica de espécies de interesse para conservação, envolvendo não só genomas de referência, mas também projetos com genômica populacional, e também alguns projetos, que foram 29, com espécies de interesse para a bioeconomia. E aqui o mapinha só mostrando a distribuição das UCs que responderam o formulário, e que a gente tem esse levantamento de 419 demandas. Então, esse primeiro levantamento dá um norte para o GBB e um plantel, digamos assim, de oportunidades de pesquisa na área de genômica para conservação no Brasil, e para o GBB, no sentido de efetivamente tentar utilizar aquilo que a Patrícia até falou, né, a dificuldade de traduzir ou ter as informações das pesquisas de genética e genômica efetivamente utilizadas para a conservação da biodiversidade, que é, sim, um grande desafio. Pode passar, Ricardo? Então, assim, basicamente, a minha apresentação era isso. Não dá para, por conta do tempo, não dá para aprofundar nos projetos, porque são muitos. Vale ressaltar que eles têm diferentes perguntas e diferentes respostas. Eu agrupei lá em genômica, né, metabarcode, em código de barras, mas dentro daquele grande arcabouço, né, do eixo metodológico, a gente tem diferentes perguntas, como estrutura populacional, tamanho efetivo populacional, caracterização da população ex situ para manejo ex situ, enfim, identificação de exóticas invasoras, e é um projeto que, na verdade, tem um grupo muito grande de pessoas já envolvido com o GBB, e a ideia é que a gente amplie mais ainda essa rede de colaboradores pela integração justamente com a comunidade acadêmica, a comunidade científica. Aqui só para mostrar um pouquinho da grande, né, da variedade de pessoas envolvidas com o projeto, e trazer aqui o destaque para as bolsistas que realizaram, né, efetivamente essa consulta com os centros, organizaram toda essa informação e organizaram em pré-projetos que vão ser, então, o norte do andamento do GBB nos próximos anos. É isso. Coloco à disposição para as perguntas depois. Muito obrigado. Muito obrigado por apresentar este trabalho tão grande, feito por muita gente. Nós Ricardo, vamos me ouve tentar... agora? Exatamente, sim. Agora Ai, conseguimos que bom. ouvir-te. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Bem-vinda. Ricardo. Vamos partilhar aqui os teus slides, vai-me dizendo quando passar, ok? Perfeito, obrigada. Bom, obrigada ao GenoTropics pelo convite, e ao Ricardo pela organização dessa mesa redonda. Bom, eu vou falar um pouco sobre as nossas linhas de pesquisa, o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, basicamente, nós temos como grande objetivo, né, trabalhar com populações e investigar as populações de raias e tubarões. Como já foi mencionado por vários colegas, né, o nosso litoral é imenso, a gente tem uma rica biodiversidade. E existem perguntas-chave que a gente sempre tenta responder, né? Primeiro, quem são essas espécies, como estão essas populações, como estão as suas distribuições, e se na realidade não são novas linhagens, né? O que está acontecendo, quais são os aspectos, né, de diversidade genética, tamanho efetivo populacional dessas populações. Pode passar, Ricardo. Eu vou falar um pouquinho rápido para dar tempo de falar tudo que eu gostaria, né? E
por que investigar essas populações, né? Quem são o público-alvo interessado em conhecer essas populações? Então, além da comunidade de pesqueiro, eu sempre destaco a comunidade em geral. Por quê? Porque essas espécies, né, elas são consideradas topo de cadeia, então elas têm uma tendência a acumular alguns metais, e essas espécies são utilizadas para consumo próprio, né? Então, em vários estados brasileiros a gente encontra aí o comércio dessas espécies, inclusive, né, um destaque até no Rio de Janeiro, que um dia, né, da merenda escolar no Rio de Janeiro é especificamente viola, né? Então é servido a ecação para os jovens. Além da comunidade em geral, eu sempre gosto de destacar as organizações, né? Então, a UCN, por exemplo, ela já vem levando em conta nos últimos anos, né, os parâmetros populacionais, os parâmetros genéticos populacionais, né, qual é o tamanho efetivo populacional dessas espécies, né, o que está acontecendo para poder listar com maior a pureza, né, o nível de status dessas espécies. O ICMBio, como a Emily acabou de destacar, também vem utilizando alguns parâmetros populacionais que estão sendo inseridos, né, para levar em conta se essa espécie pode ou não ser capturada, pode ou não ser comercializada. E eu destaco também as agências de fomento brasileiras, e destaco mais especificamente o CNPq, né, é um exemplo que aconteceu no finalzinho de 2023, né, ele lançou um edital, né, que já é conhecida por muitos colegas, que é o Programa em Pesquisa de Biodiversidade, o nosso PPBio, e pela primeira vez foi inserido a rede, né, costeira marinha, e foi a rede mais concorrida deste edital. Então, as próprias agências de fomento já estão observando a necessidade de entender toda essa biodiversidade costeira. Pode passar, Ricardo. E qual o nosso papel frente a tudo isso? Bom, o que nós estamos fazendo nos últimos anos, né? Nós estamos trabalhando nos últimos anos com bibliotecas de representação reduzida, mais especificamente com dados de RADSEC, então nós estamos trabalhando com short reads, né, para rastreio de marcadores do tipo SNPs, e aí a gente aplica esses marcadores nas populações e nas espécies. Eu trouxe um exemplo clássico aqui, que é a guitarfish, a raia viola, que tem uma ampla distribuição no nosso litoral. Entretanto, como a maioria das espécies que nós estamos observando, né, elas são um pouco preguiçosas, elas ficam por ali porque tem comida, então o que acontece ao longo do tempo, elas acabam especiando e a gente encontra dados como esse, onde temos separação clara de duas linhagens ocorrendo geralmente mais especificamente no norte e outra mais especificamente no sul do país. Bom, e aí eu não consigo falar de demanda sem falar de desafio, e eu já faço o link com as perspectivas futuras, né? Eu acho que todos os tópicos que estão aqui à esquerda foram mencionados desde o primeiro dia do GenoTropics, inclusive pelos colegas agora há pouco. Então, eu trouxe 3 estudos de caso, né, 3 projetos que foram e estão sendo desenvolvidos pelos nossos alunos para discutir esses desafios, essas demandas e essas perspectivas futuras, né? Então, primeiro o trabalho da AISNI, ela foi o mestrado da AISNI, ela trabalhou com essas espécies de tubarões, que são pequenos tubarões do gênero Squalus, o cação-bagre, e existe uma complexidade absurda nesse grupo, não se sabe ao certo o número exato de espécies que ocorrem aqui no nosso litoral, tem muita complexidade morfológica, então existe a necessidade absurda de uma revisão taxonômica, então a gente trabalha muito em colaboração com taxonomistas, mais especificamente até com Matheus Rotundo. Além disso, nós enfrentamos um outro problema, é que esses grupos, eles têm genomas muito grandes, né? Então, a maioria das espécies de tubarões e raias estão aí em torno de 10 gigabase, 12 gigabase de informações ou mais, né? Então, se o genoma ele é muito grande, você precisa depois construir um genoma de referência de alta qualidade, então você precisa de um aporte financeiro muito grande para poder conseguir desenvolver esse genoma de referência, né? E um outro ponto também que eu destaco, né, que os colegas já mencionaram, é essa rede de colaboração, né, esse network entre todos os pesquisadores. Então, por exemplo, uma das nossas linhas de pesquisa é investigar a paternidade múltipla nesses grupos, né, que cada vez mais, né, está sendo recorrente. Então, é o trabalho de doutorado, por exemplo, da Beatriz Bosa. Ela trabalha especificamente com algumas espécies do gênero Narcine, que são as raias treme-treme, né, do gênero lá do grupo Torpedo,
Então, ela precisa das ninhadas, elas precisam o quê? Das mães e dos filhotes para poder fazer essa investigação. Então, a gente depende diretamente ou de pescadores muito organizados ou de colaboradores extremamente atentos, porque esses animais, quando são capturados, eles já abortam. Então, a gente precisa de algum colaborador que realmente fica ali e é muito difícil conseguir amostras para fazer esse tipo de investigação. E em um último cenário, né, eu destaco a comunicação e divulgação, que a Emily destacou de forma excepcional na fala dela, né? A gente precisa divulgar, claro, a gente precisa fazer a publicação desses artigos científicos para a comunidade científica. Mas qual é o nosso objetivo? É só fazer divulgação? Não, nosso objetivo é tentar realizar alguma ação de conservação. E para fazer conservação, a gente precisa chegar no quê? Nos órgãos fiscalizadores, né? Mais especificamente no ICMBio. Então, nós temos aí um outro exemplo, que é o doutorado da Giovana. Ela trabalha com essa raia de água doce, a Potamotrigon leopoldi. Essa espécie, né, ela é exportada de forma até que frequente aqui do Brasil, e as nossas colaborações falaram, pelo amor de Deus, me forneçam o tamanho efetivo populacional dessa espécie para a gente poder falar para o ICMBio para parar, tentar fiscalizar e proibir a captura e o comércio dessa espécie. Então, quando eu falo comunicação, não é só um network entre pesquisadores, mas também com as agências fiscalizadoras aí dessas espécies, tá bom? E era isso, falei rapidinho. Muito obrigado. Foi excelente e assim conseguimos abrir agora a discussão para todos. Obrigado pelas vossas introduções. Temos cerca de 10 minutos para trocar algumas impressões entre todos. As perguntas estão abertas ao público também, por isso podem começar a escrever. Eu quero começar com uma pergunta ou algo que a Carolyn apontou na questão da Austrália, que eu acho que também se aplica ao Brasil, que é, nós temos focado e estamos a focar aqui entre o gap entre a ciência e a aplicação, e, entretanto, na Austrália já há um gap óbvio, que é o gap bioinformático, que estamos a produzir tantos dados e vamos produzir mais. Como é que vamos tratar disto? Como é que vocês veem a existência deste gap no Brasil e nos vossos projetos? Alguém quer começar por falar sobre isto? Os gaps que existem, quais são estes desafios? Diego, força. Eu acho que ainda é gigante. Por falta de recursos financeiros para instalar infraestrutura, ter acesso à infraestrutura computacional e formar pessoas capazes de desenvolver ferramentas. A Carolyn falou, o Dragon, vocês viram a licença do Dragon? É caríssima a licença do Dragon, da Illumina. E não funciona com organismos que fogem de eutéria, né? Então, se a gente vai analisar cana de açúcar, genoma da cana é poliploide, aneuploide, 10 gigabases. Um tiburão desses que falou a Vanessa, 10 gigabases. E tem várias espécies, populações grandes, a gente vai ter problema. A gente tem que desenvolver essas ferramentas aqui. Um problema de desenvolver ferramentas, a gente tem pessoal muito capacitado para isso nos grupos de bioinformática no país, mas é como a gente garante o funcionamento perene a longo prazo dessas ferramentas. Na Europa passou por um problema gigantesco disso, 10, 15 anos atrás, agora não lembro exatamente, que levou na criação do programa Elixir, para selecionar a principal infraestrutura científica que tem que ser mantida a longo prazo, porque disso depende a pesquisa de muitos outros grupos. A gente precisa caminhar nisso. Tem grupos desenvolvendo ferramentas, mas a gente não tem como garantizar que elas vão ser mantidas quando termine o projeto regular da FAPESP, o projeto universal do CNPq, 2, 3, 4, 5 anos. São tempos muito curtos para desenvolvimento de ferramentas ao longo prazo. Isso junto de, a última coisa, a gente precisa de plataformas que valorizem nossa biodiversidade. Enviar tudo ao NCBI, ao Ensemble, temos que fazer, iremos fazer, mas a gente pode ter plataformas próprias adaptadas às nossas necessidades, onde a gente consiga minerar de forma integrada esses dados. Normalmente dados em Ensemble e em NCBI, eles são bem desconexos. A gente pode fazer coisas mais integradas, onde a gente, além da genômica, contribua ou mantenha essas outras camadas de informação biológica, expressão de genes, metabólitos, proteínas e assim por diante. Isso precisa recurso financeiro e visão de longo prazo. Tá, era isso. Okay. Obrigado. Mais alguém quer falar sobre este tema? Amélie, creio que
também. Rapidinho, eu acho que é uma pergunta super pertinente e eu acho que ela conversa com várias outras coisas que foram discutidas, inclusive nas outras mesas antes dessa nossa, que envolve estrutura e envolve capacitação de pessoal, né? Então a gente continua, a gente circula e volta para essa questão. Então acho que é importante focar na questão estrutural, mas aqui queria levantar também a capacitação, ou seja, a geração de pessoal qualificado, cada vez mais qualificado dentro do Brasil para atuar nessa parte de análise de dados, porque a gente, gerando essa montanha de dados, a gente precisa dar sentido a isso, e isso, inclusive, vai favorecer que a gente consiga vencer aquele gargalo de como é que isso volta, né, Vanessa, Patrícia, falaram sobre isso, como é que isso volta para ações efetivas de conservação, é dar sentido a essas informações que são geradas. Então, com o pessoal capacitado, sim. Dentro do GBB, a gente tem essa ideia, tem um dos focos que é justamente capacitação de pessoal. No final do ano passado, a gente teve um primeiro workshop para capacitação na montagem de genomas. A Marcela Uliano veio dar, que deu a palestra ontem, ela veio também fazer essa capacitação, e a ideia é que a gente tenha vários outros momentos de justamente trabalhar junto com os colaboradores também para ter essa capacitação cada vez mais efetiva no Brasil. Muito bom. Patrícia? Então, só para complementar, eu acho que, na verdade, a gente está muito atrasado com iniciativas que congreguem esforços. Então, o Brasil mais rico em biodiversidade nunca teve uma chamada. Existem projetos genômicos, 1.100, 10x, e o Brasil em si, né, ainda está a desejar nesse aspecto. Então, tem o GBB agora, mas será que ele vai ser representativo de todos os grupos que fazem genômica da biodiversidade? Eu espero que seja, só que isso só está chegando agora, né? Então, eu acho que o gap maior é essa ausência até esse ponto da gente nunca ter juntado esforços entre os grupos interessados, e aí entre os stakeholders, academia, não academia, e lançar o nosso projeto genômico da biodiversidade brasileira. Eu espero que isso vai, claro, ganha olhar, ganha recursos e avança em termos de união de esforços. Aí, com certeza, o Genotrópicos, eu acho que está fazendo isso acontecer agora, né? Nesses eventos, nessas reuniões. Como o próprio Diego destacou, nós nem sabíamos onde tinha PacBio. Né? Onde tem isso, onde tem aquilo. Eu acho que tem aqui, mas eu não sei por quê. Porque a gente não tem esse momento de sentar e discutir o que dá para fazer juntos, né? Outra pergunta que a Carolyn, ou um tópico que a Carolyn tocou, que eu achei muito interessante, foi a velocidade entre a produção de dados e a aplicação desses dados, não é? E eu acho que isso é um dos grandes desafios. Eu, como cientista, sinto essa dificuldade, porque produzir dados é uma tarefa que demora muito tempo, analisar, publicar, entretanto eles vão ficar públicos. Como é que vocês veem esta dificuldade e como superá-la no futuro? Eu acho que é algo que temos que mudar também, como grupo, como comunicar, sei lá, produzir dados preliminares numa referência. Como vocês veem este problema no Brasil e nos anos que vêm? Posso fazer um comentário? Claro, Então, por favor, Patrícia. os 3 exemplos, né, que eu mostrei hoje de forma muito superficial, sem entrar em detalhes das metodologias, eles, na verdade, têm as partes interessadas como colaboradores. E isso vai ao encontro do que a própria Meli falou, né? Quem são os stakeholders? Vocês viram, eu peguei 3 projetos muito diferentes, né? Com demandas diferentes e com stakeholders diferentes. Só que em todos os projetos, eles não são só a parte interessada, eles são colaboradores efetivos da nossa pesquisa, da nossa ciência, e aí eu falo da nossa acadêmica, porque eu estou na universidade, né? Então, eu acho que a gente ainda não tem essa visão de inclusão dos stakeholders como parte do processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, no projeto PEER, né? Desculpe, pode falar. Era só para continuar a tua ideia. É interessante que a Carolyn também falou, inclusive para escrever um projeto. Para concorrer a financiamento, estar já desde o início envolvendo os stakeholders, quem é que vai aplicar os dados.
Exatamente. Isso vai se aplicar muito bem ao Brasil também. Então, nesse sentido, os meus colaboradores, stakeholders, eles fazem parte de publicações, eles fazem parte de geração de dados, eles fazem parte de submissão de projeto, e é claro que eles se interessam pelos dados e eles aplicam. Então, nos Camarões, todas as linhagens geneticamente melhoradas no Brasil, as principais, são fruto dessa pesquisa e são utilizadas e vendidas para todas as fazendas de cassinicultura. No caso desse projeto, com os primatas, a gente tem várias espécies agora sendo manejadas com o dado genético. Ainda é um desafio na genômica, sim, né? O quanto que esse meu gene de resistência, que está associado ao ambiente, pode fazer com que aquele bichinho que ainda está lá naquele ambiente, susceptível a mudanças climáticas, permaneça bem naquele ambiente que vai esquentar, por exemplo, né? Então, esse ainda é um pulo no gap, mas a gente já tem esses dados populacionais sendo utilizados para manejo de sítio e agora para translocações e, obviamente, nos projetos de ciência cidadã, devolver isso para a sociedade é muito bacana, é muito recompensador, mas ela tem que estar dentro do projeto desde a sua concepção até a devolutiva final. Eu acho fantástico, eu acho que essa fala da Patrícia, ela é muito pertinente, e eu acho que é isso mesmo, acho que a resposta, uma das que para mim faz sentido é isso, ter todas as partes envolvidas em várias, né, nessas várias etapas, porque ela garante essa devolutiva. E eu acho que a Patrícia trouxe exemplos muito importantes desse envolvimento e do como essa informação ela volta, assim, dando até um depoimento. A gente aqui do CPB, a gente tem parceria com a Patrícia e é sempre muito, muito bom e muito produtivo. Inclusive, com dados que ela tem gerado, que tem dado respostas que a gente precisa antes mesmo que esses dados sejam publicados. Eles já são disponibilizados para a política pública, né, Patrícia? E a gente utiliza efetivamente para as respostas que porque a gente está envolvido em todas, né? E não em todas, porque são várias etapas e vários atores, mas a gente está muito intrinsecamente envolvido e a gente trabalha nessa colaboração. Então, acho que são exemplos muito pertinentes que ela trouxe e eu acho que podem ajudar aí a gente diminuir esse gap entre o que é publicado lá na ponta e o que efetivamente é trazido para aplicação na conservação. Perfeito. Acho que já estamos a terminar no nosso tempo. Não? Não, ainda temos. Ok. Há algumas questões algumas questões que o público queira participar, por favor, continuem a participar pelo YouTube e nós vamos colocando as questões. Aqui temos uma questão, uma observação do Aleph Janguas. Como fomentar essa colaboração entre diversos parceiros e stakeholders desde o início? Plataformas, eventos, conferências? Há alguma recomendação? Já tocamos aqui em alguns aspectos, envolver na escrita de projetos. No meu caso, na minha experiência pessoal, na verdade, foi uma iniciativa de mão dupla. A maioria dos projetos, eu fui atrás das pessoas, olha, eu quero estudar essa espécie, vocês manejam, será que a gente não poderia estabelecer essa colaboração? Mas em várias demandas, ou em várias colaborações, essas demandas específicas chegaram para mim. E, obviamente, que a gente fica apaixonado e quer fazer muita coisa, mas tem que haver essa conversa, né? Em dupla via. A gente não pode ficar esperando, mas a gente também tem que estar aberto para as demandas que chegam. E como a Meli falou, grande parte dos meus dados eu ainda nem tive tempo de preparar o artigo, mas eles já estão saindo do forninho, às vezes, e sendo usados em políticas públicas efetivas e por empresas, enfim. Então, eu acho que essa mão dupla tem que existir sempre. Sim, e quando não chega até você, você pode ir até a fonte. E essa coordenação será principalmente importante agora com o uso da genómica, porque eu imagino que, por exemplo, genomas de referência seria muito conveniente para outros cientistas que eles estejam disponíveis antes da publicação, porque existe um tempo muito
grande entre a coleta de dados, o assembly e a publicação, e outras pessoas podem ter benefício com isso, não é? Que se houver uma espécie do mesmo género, possam começar a ser usada, etc. Essa sua fala foi fantástica. Se você me permite só um comentário, a maioria dos nossos genomas completos, inclusive agora que a gente está finalizando a nível cromossômico com RAIC, ainda não foram publicados, né? Então, tem genomas que eu comecei há 7 anos, genomas que eu comecei há 5, há 3. É uma coisa que está desejando, mas eu estou usando esses genomas para fazer um monte de outras coisas. Então, claro que o meu grande alvo é a publicação, eu sou acadêmica, mas nesse interim, a gente está fazendo muita aplicação dos dados, né? Vanessa, eu acho que te interrompi, queres falar? Não, imagina. Não, eu ia comentar que nós, é exatamente isso que vocês já mencionaram. Então, a gente tem muita demanda que eles nos procuram, geralmente, e inclusive pescadores. Então tem um network muito direto com os pescadores e é sensacional. Ele chega e fala, viu, dá uma olhadinha nessa espécie aqui que tem alguma coisa acontecendo, porque o bicho está sumindo aqui, não está vindo mais essa época do ano, dá uma olhadinha que eu fiquei sabendo que lá na região tal ainda tem, e vê o que está acontecendo. E eles participam de forma direta, a ponto de coletar as amostras para nós e nos avisarem, olha, a gente já está aqui com um N amostral bacana para você, como que eu guardo? E aí eles fazem tudo certinho, a gente fala, olha, guarda no álcool, guarda no freezer, e eles guardam. Às vezes eles guardam os exemplares inteiros pra gente, porque eles falam, vai que vocês querem dar uma olhadinha no bicho, já está o exemplar aqui. Então tem essa linha direta com eles, além da demanda de outros pesquisadores, principalmente de outras linhas de pesquisa, taxonomistas, pessoal que trabalha com reprodução, então eles acabam nos procurando para dar uma olhada no que está acontecendo com esses bichos. Excelente. Eu acho que isto é um bom ponto, porque realmente esta ligação tem que ser bidirecional, não é só nós darmos um output, mas também ouvirmos o que é necessário, quais são as espécies que têm uma demanda, porque essas necessidades vão mudando rapidamente, às vezes mais rápido do que os ciclos de projetos científicos. Sim, e aí não dá para falar de artigo científico, né? E aí, como a Patrícia falou, a gente tem que dar um jeito de divulgar essa informação para eles. Então, nós tentamos fazer algumas ações educacionais para promover para a comunidade, tentar traduzir essa linguagem para eles, né? O que é diversidade genética? Por que o tamanho efetivo populacional é um parâmetro tão importante, né? E aí está o exercício da gente tentar se comunicar com as diferentes linhas da comunidade, né? Posso fazer mais um comentário, Ricardo? Claro. Então, nessa pegada do que foi dito agora, né? E a gente está publicando, a gente está, né? Mas tem várias publicações ainda paradas. E daí eu vou dizer para vocês, eu estou participando do Biota FAPESP agora, estou num evento, e isso foi muito debatido ontem. Não é só mais publicação que conta na academia, embora ainda seja o peso maior, hoje a FAPESP ela pede as 5 produções mais relevantes. E dentre as 5 produções, nem sempre um artigo de alto impacto está lá, nem sempre uma publicação é considerada uma produção mais relevante, né? No exterior isso já acontece muito, no Brasil a gente ainda está nivelado em termos de publicação em fator de impacto de revista, e ainda mais tem um tal de qualis que só serve aqui para a gente, né? Isso dificulta a vida. Mas a gente, os pares, somos nós da academia, e muitas vezes a gente não muda essa forma de encarar o que é produzir, né? O que é significativo. A publicação é extremamente relevante, mas não é só ela. E temos vários colegas na academia que só estão nesse nível. É super importante, mas orientação, transferência de conhecimento, a aplicação de conhecimento, divulgação do conhecimento, educação do conhecimento, né? Então, não estou dizendo que a gente tenha que ser polivalente em todas as esferas, mas minimamente transitar em mais que uma esfera, né? Eu acho que isso é relevante quando a gente quer aplicar a genômica efetivamente, seja para bioeconomia, seja para conservação, que foram 2 pontos falados, eu acho que pela Amélie. E daí, só para complementar, uma fala muito relevante também que veio agora, um exemplo muito bacana foi de um estudo de peixe que a gente fez,
que a secretaria lá do Mato Grosso, na verdade a coordenação de fauna e meio ambiente, disse, ó, está acontecendo um caso aqui no Jaú, que os pescadores estão pegando peixe menor, estão dizendo que esse peixe não chega ao tamanho mínimo para ser pescado pela legislação, e a gente quer que vocês analisem. Tá bom, vamos fazer essa análise comparativa com o Jaú de lá, do Rio Juruena e Jaús de vários locais, e a gente chegou, né, depois da análise genética, a gente chegou e viu realmente não é a mesma linhagem do que conhece, é algo diferente. Vamos fazer análise da morfologia e ver. E eles foram revisar a literatura e as leis para diminuir, então, o tamanho, né, mínimo, que poderia ser pescado aquele peixe chamado genericamente de jaú, né? Estamos a aproximar-nos do final. Eu queria pedir a todos para pensarem então e partilharem o que é que vocês acham que é um desafio emergente que vocês reconhecem no Brasil e também uma vantagem que aqui o Brasil tem em relação aos outros países. É um ponto difícil, mas eu acho que vendo neste contexto internacional de colaborações e temos agora o exemplo da Austrália, acho que isto coloca uma boa perspectiva. O Brasil sendo um país tão único, com maior diversidade, mas depois tendo uma situação económica completamente diferente da Austrália. O que é que, desta discussão de hoje, o que é que vocês veem como um grande desafio e uma vantagem também desta nova fase que o Brasil está a entrar? Alguém se atreve a começar? Eu acho assim, eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão. Me desculpem os veganos, queijo de castanha. Mas a gente foi falado em vários momentos, né? A gente tem a biodiversidade na nossa porta. Todo mundo conhece o núcleo dourado do mundo inteiro, da ilha mais remota, né? Enfim, agora, de fato, a gente tem as limitações de domínio das tecnologias, de capacitação, de recursos financeiros. Eu acho que a gente precisa unir os nossos esforços. A gente já saiu da inércia, tem várias iniciativas, o GenoTropics é uma importante iniciativa, né? Essa semana, infelizmente, eu não participei de vários momentos, mas dos que eu participei, eu vi o quanto que a gente tem a fazer, e eu acho que é isso, juntar esforços, captar recursos, capacitar os pesquisadores do Brasil e os interessados em estudar a nossa biodiversidade e não parar, porque as dificuldades irão existir. A gente não vai mudar a economia, a gente não vai mudar a visão de mundo e a nossa sociedade no estralo, mas a mudança ela vai vir aos poucos, então é continuar nesse esforço conjunto, né, que está emergindo agora. Muito obrigado, Vanessa. Eu vejo como um maior desafio, na realidade, as políticas públicas brasileiras, né? Então, desde questão financeira, desde transporte de amostra, que já foi muito bem debatido ontem, desde, né, tentar associar os dados que nós estamos obtendo e olhar e falar, para de pescar essa espécie, para de capturar essa espécie. Né? Então, eu acho que esse envolvimento com as políticas públicas, eu acho, para mim, o maior desafio. Maior vantagem. A gente tem muita espécie para trabalhar, para descobrir, para resolver, para investigar. Então, eu acho que a gente está, sim, com a faca e o queijo vegano aí na mão, mas está faltando algo mais, né? E acho que está faltando essa rede de colaborações. Né? É isso. Obrigado. Eu vou pegar carona aqui na fala na fala brilhante da Patrícia e da Vanessa. Eu acho que é isso. Eu acrescentaria, para além da biodiversidade, dessa grande oportunidade que nós temos como país, nós temos profissionais excelentes. A gente tem instituições de pesquisa muito boas, muito capacitadas, precisando e carentes de muita coisa. Mas eu acho que é um potencial enorme, porque com investimento a gente vai ter resultado. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a gente ganhou o primeiro sequenciador Sanger aqui na Universidade Federal da Paraíba, eu era aluna ainda de graduação, e eu lembro que veio um pesquisador
da USP para dar um curso e ele achou o nosso laboratório muito pobre, porque a USP tinha muito mais do que a gente, as relações, né? E aí ele deu uma olhada no portfólio de publicações do laboratório e ele disse, nossa, mas vocês tiram leite de pedra, porque vocês não têm nada, a gente tem muito mais e vocês estão produzindo muito. Então, assim, né? Nós temos capital humano muito bom também, além da mega biodiversidade. Então, assim, acho que a gente precisa investir na gente também, investir na nossa capacidade interna e tudo isso, além de tudo isso que vocês falaram. E a formação dessas redes eu acho que é essencial. O Genotropics é um exemplo, o GBB1, eles vão resolver a situação do país? Não vão, porque a gente precisa de muito mais, porque os desafios são enormes. Então, que seja um pontapé inicial para a gente ir muito além e começar a advocar, sabe? Para que a gente Uhum. tenha aqui no Brasil condições de fazer tudo isso que a gente sonha em conhecer essa nossa mega biodiversidade, estudar e produzir conhecimento de genômica que sejam de excelência para a conservação dessa nossa mega biodiversidade. Muito bom ponto. Os recursos humanos são realmente muito diversos e muito ricos no Brasil e no Brasil no sentido lato, porque há muita gente internacional a trabalhar no Brasil, que é maravilhoso ver, e muitos brasileiros fora a trabalhar e continuar a investir grande parte do seu tempo aqui. Diego, queres continuar? Sim, eu feliz de escutar as falas dessas companheiras de mesa maravilhosas, concordo com tudo que elas falaram, só vou complementar que a gente precisa um pouco mais de coordenação. A gente tem como exemplo o projeto Genoma FAPESP lá no final dos 90, início dos 2000, que o segredo em boa parte foi coordenação. Hoje a gente, cada um está tentando fazer o melhor que pode sozinho, em grupos pequenos. Uma maior coordenação no nível federal, estadual, ajudaria muito, principalmente negociando acesso a reagentes, custos, infraestrutura computacional, maximizando o uso dos recursos que a gente tem. Não vale a pena, eu acho, cada um ter seu próprio cluster de computação para fazer suas análises. A gente pode compartilhar de forma mais eficiente isso, mas tudo isso é coordenação. A Redundância. gente precisa um pouco mais de coordenação e acho que o Genotropics pode puxar esse fiozinho para ajudar a melhorar essa coordenação. É isso, obrigado. Muito obrigado, Diego, e muito obrigado a todos que participaram nesta mesa. Sei que há muitos tópicos que ainda ficaram por discutir, mas nós esperamos que isto seja um impulso para o que vem aí, e acho que é uma rede que se está a expandir, e só vai aumentar. Muito obrigado a todos que estão também no YouTube e que foram colaborando, vendo esta discussão ou fazendo alguns comentários. Vamos agora ter uma pausa e voltamos em breve para o próximo tópico de discussão. Mais uma vez, obrigado por participarem. Obrigado, Vanessa, Amélie, Patrícia, Diego. Obrigado por terem Obrigado. vindo. Tchau, até breve. Tchau, pessoal. Tchau, tchau a todos. Boa conversa. Tchau. Tchau.
Olá a todos, bem-vindos de volta. Nós vamos agora receber a nossa outra convidada especial do nosso terceiro Special Talk. Eu vou então mudar para inglês. So, Mugai, oh, sorry that your name is written wrong here, that I just realized. It's missing an I. It's my real great pleasure to have you here. Our ways have crossed in the last few years in different moments. So now connected to Brazil, I'm very happy that you have accepted to give this talk. I'm sure it's going to be a great inspiration for the Brazilian scientific community and beyond the scientific community. So first of all, I would like to welcome you. Thank you. Welcome to Brazil, because that's where most of the people watching are sitting today. And you are our third special talk of this workshop. And after your talk, we're going to have our last discussion about the sharing, the equalitarian and fair sharing of genetic resources of the Brazilian biodiversity in international collaborations. And this workshop is for sure going to have many interesting and important outcomes for Brazil, and your talk is going to help on that. So welcome again. I will stop sharing and you can start sharing your screen. And maybe you can test your microphone as well. Okay, let me know if you can hear me. Yes, I can hear you. Okay, excellent. So let me begin by saying thank you so much, Camila, for the invitation. A bit overwhelming to be invited all the way from Brazil. I will try and speak slowly, just in case, I have a tendency of speaking very fast. And I'm sharing my screen now. Just let me know whether you can see it. Yes, we can see it. Okay, excellent. So thank you. I'm here to speak about the African BioGenome Project. This is an African initiative to conserve and document Africa's biodiversity. We have numerous Africans, about 300 people who are members of the African BioGenome Project, and obviously all of them couldn't fit on the screen. But here we have a few members of the steering committee who are coordinating this project on behalf of all of us. And this shows the outline that I will give about the project. I'll talk about the goals, go on to the highlights, spend a little time speaking about the Open Institute for Genomics and Bioinformatics, discuss some of the genomes that we've already sequenced, and give you some highlights that we're planning for this year. So the goal for the African BioGenome Project is to coordinate all non-African or all non-human genome sequencing initiatives that are currently existing or are about to commence in Africa. And we are also hoping to act as a forum for the non-human genome sequencing space. We envisage that we'll be able to initiate, develop, and support any new non-human genome sequencing effort that's occurring. And our goal, as we will discuss as we move along, is to sequence over 100,000 African species, majority of these to be sequenced on the continent. What is our goal with all this? To ensure that we deploy this sequencing data to contribute effectively to the regional biobanks, to Africa CDC initiatives, and also any other continental initiatives, including the African Union initiatives with AU-IBA. We also want to make an impact when it comes to policy, and also more importantly, to ensure that as we go along, we build capacity in genomics and bioinformatics on the continent. So our project is to envisages to cover all eukaryotic lineages. So we're not focusing on protozoa, viruses, but we are focusing on eukaryotic lineages. And these eukaryotic lineages are species that are of importance to Africans. And I will speak to you about how we aim to shortlist
and strategize, because we obviously have very, very many species that are open to us, and how are we going to be able to work on this? And I'll tell you more about this as we go along. So what do we envisage? We want to build and increase collaborations across the African continent. One thing that we have realized is that Africa is very, very strong with North-South collaborations, but within the African continent, the collaborations have been non-existent or are very, very weak. So this is one of our goals, because if we hope to be able to do this within the African continent, it's very, very important that we know who is next door, what capabilities they have, and how we can actually pull our strengths together to move forward. We are also looking at building and increasing capacities, especially when it comes to infrastructure and human capacity in terms of genomics and bioinformatics. We obviously want to contribute to genomic resources on the continent. Obviously, we want genomes to be coming out of the continent, and we want that capacity to be done locally, and it's really, really important for us. And when we're doing this, we want to bring on board the policymakers, because the policymakers are the ones who give us access to grants. They will also ensure that whatever we generate informs biodiversity conservation. We also are able to use and deploy genomic capability for reduction of hunger, for plant breeding, animal breeding, and that we can only do if we're able to inform and also drive some of the policy. We hope eventually that we will be able to see some of the gains that we have on the ground by actually making a difference with the people who are the owners and the hosts of these plant and animal species. I want to just look back to 2021, when the project started in June of 2021. And at that particular time, although the project was launched in a meeting, a continental meeting that was attended by over 300 Africans, the project itself was started way in 2019, with people like Dr. Thank God Ebenezer beginning to have the conversation about what is Africa doing about genome sequencing of its flora and fauna. So after the project was launched in June of 2021, we spent up to September of that year having planning meetings so that we could be able to launch the pilot project. So these conversations continued up to March of 2022. And here we expanded the conversations to outside Africa BioGenome Project. We began speaking to policymakers, people in the African Union, people in NEPAD, the Academy of African Sciences. We established the regional nodes. So we were able to talk to institutions that are based in the 4 corners of Africa. In fact, 5 if we include Central Africa. That is, we were able to establish a partner institution in North Africa, in West Africa, in South Africa, in East Africa, and in Central Africa. Only in doing this were we able to say that we have a continental initiative. And then the idea was to now ask ourselves, what is the status of genomics and bioinformatics in Africa? Where are the labs? What do they have? What is the sort of human infrastructure they have? What is the state of the equipment? And this conversation continued up to March of 2022. And then in April 2022, up to the end of this month, March 2024, this began our pilot phase, trial phase. So during this pilot trial phase, the aim was to sequence 2,500 species that are endemic to Africa, and also to distribute species across different taxa and different regions. We haven't done 2,500, but we've made steady progress, and I'll be able to share this with you. And then now from next month, we're going to launch our first phase. This first phase of our pilot phase will move into large-scale genome sequencing. Why? Because we've been able to standardize our procedures. We have our workflows. We have established protocols that are working. We've looked at our quality, and now we can be able to launch the next phase, that is the large-scale genome sequencing effort. Here, we're targeting sequencing 45,000 plants and 60,000 animals, and this will range all the way
to invertebrates, vertebrates, amphibians, birds, mammals, and plants. We already have a mechanism in place that is doing the shortlisting of these particular plants and animal species. And this has been done because we established the nodes. Through these particular nodes, we were able to identify champions for sampling. And then we also sent out a questionnaire throughout the African continent, asking people to nominate species and say why they are nominating the species. So through these species, we were able to come up with a short list of plants, animals, and eukaryotes that are either endemic to the continent. So we're not looking at sequencing something that is foreign or introduced. We were able to identify plants and animals and eukaryotes that are at risk of being extinct, and they are threat of extinction, and therefore it's very, very urgent that we sequence them. We were also able to identify species that have a social impact on the community, so they are used either as medicines or as part of the traditional way of life for the Africans, and various many other reasons. So we were very objective. So if somebody asked me what I would like to sequence, of course I would be able to nominate the species that I actually work on. But using this particular method, we were able to be very, very objective. And then in 2028, we hope to begin the second phase. And during this phase, we hope to continue with the large-scale genome sequencing, but we will also be able to evaluate, look backwards and evaluate at our success stories. By that time already, we would have several publications that are out, and we'll be able to inform on this particular process. So I want to talk about our approach. And to do this, we established 4 programs to address our grand challenges. And these programs are outlined as I will explain to you. So we divided it into 4 challenges. The first challenge is the initiative that will take care of the sequencing of all animal species. So we named this after Nelson Mandela. We have permission from the family to use the name. So the African Mandela Africa BP Genomes for Conservation of Nature. The core objective of this particular grand challenge is to sequence 60,000 animal species that are indigenous to the African continent. For this, we have established partners and collaborators for this, including the University of South Africa, where the particular program is anchored. We have Rockefeller University from the USA. We have Inkaba Biotech, which is an South African technology company. We have University of Cape Town and the South African Biodiversity Institute, which is a biobank. So that one will take care of the sequencing of the animals, and all the coordination will be done out of UNISA, University of South Africa. The second challenge is the DAISY, Africa BP Genomes for Grassroots Conservation. The core objective of this particular challenge is to sequence 45,000 plant species. The current players in this particular challenge is University of South Africa, the Beijing Genomic Institute, the South African Medical Research Council, the University of Cape Town, and the South African National Biodiversity Institute. So this one will coordinate and all the sequencing of the plant species. And these 2 were launched in June of 2021. In November of 2021, we established an African BP Community of Practice Roundtable meeting for biodiversity genomics. Now, the main agenda behind this is to understand what Nagoya Protocol means, what is access and benefit sharing, and to understand the post-2020 biodiversity framework for Africa. It was very, very important to do this because the laws, the Nagoya laws that have been established in different regions of Africa have been slightly different, and various clauses have been placed in some nations which are missing in other nations. And so we needed to understand what does Kenya say about Nagoya Protocol? What does it mean when you're giving access and benefit sharing to the people of Kenya, and this likewise across all the different countries within the African continent. I must say it has been a great opportunity to bring forward the stakeholders who are the experts in this particular
area. And now we will begin to understand how we will be able to transport material across the African continent, and it will be easy also to enforce some of the material transfer agreements and also get the proper permits. I want to say that it's so important for us to stay within the law and to ensure that some of the mistakes that have been made in the past do not continue being made. So it's important for us to understand really what the Nagoya Protocol means for us. And then in October 2021, we launched the African Open Institute for Genomics and Bioinformatics. This is our training arm. Through it, we also carry out workshops, and we carry out capacity building. And we have a manuscript that is under development, and I'll be able to be speaking more about it as we go along. So I want to just focus a little bit on some of the highlights of the Africa BioGenome Project. So as I mentioned, the project started in 2019. It was launched in 2021. And in 2022, we published our position paper in Nature. This paper received, a tremendous support, and it was picked up by over 300 media news outlets. And of course, the initiative was costed that it will cost up to $1 billion over 10 years to be able to carry out the sequencing. So the project was very, very well received. But beyond that, it was important for us to put our foot on the ground to actually start getting the work done. I think it's been quite overwhelming to see the interest this project has gained since we launched it in 2021. And we have been invited to many, many fora. Some of them are listed here, including the invitation that I received to be able to speak about our project and to also share some of our experiences across the world, and maybe even, tell people how we've been able to do so much in such a short time. And this indeed has motivated us to really, really work harder and to ensure that we actually deliver on our promise. The Africa BioGenome Project was operating, if I can use the word, in the air. We had scientists across the African continent who were members of the African BioGenome Project, but it was so important for us to institutionalize this organization. So we identified Science for Africa Foundation, the University of South Africa, and in these two institutions, we have been able to establish the African BioGenome Project. This is so important because when it comes to funding, when it comes to signing of documents, these can only happen through a formal institution or formal organization. And therefore, through these two institutions, we were able to have mechanisms through which funding could be received, through which we could even employ scientists, employ young early career scientists to be able to do some of the sequencing, because it's important to be able to formalize some of the establishment. And we really appreciate the Science for Africa Foundation and the University for UNISA for enabling Africa BioGenome Project to have a home within their institutions. So we aim to sequence 10,000 plus genomes in 10 years, and we want to sequence these genomes within African institutions. I think the practice in the past has been to ship samples out of Africa and get the sequencing done outside the continent. This is okay, but what the down effect of that is that we don't build capacity on the African continent. And that means that Africa will always be behind when it comes to genomes, genomics and bioinformatics. And therefore, we're making a deliberate effort through this project to ensure that over 80%, and if we can get up to 90% of these 10,000 genomes will be sequenced on the African continent. We aim to generate an estimated 203,000 gigabases of DNA. This is a lot. And to be able to do this, we recognize that we have gaps, which if we don't address now, will not allow us to meet our goals.
And therefore, we we have already begun auditing what are the institutional gaps that we have, what are the infrastructure gaps that we have, what equipment don't we have, and what capacity are we lacking? Is it capacity in isolation of DNA? Is it in bioinformatics? Is it in the sequencing? What is this? And through our African BP Open Institute, we are beginning to address some of these gaps. And now I want to just spend a little time speaking about the Open Institute for Genomics and Bioinformatics and tell you why it is so important for us to be able to do this. So the Open Institute for the Africa BP, we published our position paper in September 2023. And in this particular paper, we outlined the goals that we have for this project and the strategy that we have to build infrastructural genomics and bioinformatics capacity within the African continent. Because unless, like I have just mentioned, unless we did this, we would not be able to sequence these genomes on the continent, and we would have to ship them outside the continent. So we outlined our plan, and then immediately we began training. So in the year 2023, we had 4 workshops. These workshops were done in all the 4 regions of the African continent. Our inaugural Africa BP workshop was carried out in University of Port Harcourt in Nigeria in February 2024. And then we moved to South Africa in August at the University of South Africa, and we carried out a project there. In October, we went to Morocco in North Africa, and we carried out a 5-day workshop there. And then in December, we carried out a 5-day workshop in East Africa and in Central Africa. And I'm going to give you the format of this because we found that it worked very well in Nigeria, and then we have replicated this model throughout the African continent. So what we do is that the conferences are 5 days, and the first 2 days are conference-style presentations. Here we identified keynote speakers that were going to address various areas in genomics, in bioinformatics, and also in climate change, and in different aspects that were affecting different parts of the continent. Now, what was very, very unique, we developed the structure that we had to have 2 days conference-style presentations. We gave out general themes that the keynote speakers should be able to address gaps in genomics and bioinformatics. And then we left it to the region to identify their most serious or urgent needs that they needed training in. And they invited speakers that were going to speak about that. So although we had the same format throughout the African continent, the program was quite unique, and it addressed the regional gaps that were found in different areas, because not all parts of Africa have progressed at the same pace, especially when it comes to genomics and bioinformatics. So you can see in the slide, we have a photo from West Africa. Then we have the one that was held in South Africa. We have the one from Morocco. And finally, we have the one in Nairobi. So this was something that we did throughout the continent. The next 3 days were hands-on practicals, because it's one thing to talk about genomics and show people slides about, DNA and isolation and bioinformatics, but it's another to get people to actually experience it. And it was so important for us to be able to quickly get to a point where people move beyond the classroom and have hands-on experience. And through this, the next 3 days, we shortlisted early career African scientists. They filled out a questionnaire, they made an application, and the organizers of the workshops, which were various, up to 11 in some regions, were able to shortlist applicants that ranged between 11 to 16. Now, these groups were much smaller because we wanted to everybody to have a chance to be able to touch the sequencer and to have hands-on experience on pipetting and all that. And throughout the year, we were able to train 381 early career scientists on hands-on genomics and bioinformatics. This is something that we are really, really proud of because we were able to carry it out. So here I'm showing you one of the 11
practical sessions that were carried out in East Africa. This is showing you one of the 6 practical sessions that was carried out in South Africa. We also had teams in different regions of North Africa, in Egypt, in Tunisia, in Algeria, all carrying out hands-on practical sessions. And we had teams in Central Africa. This was a milestone for us, because not only were we able to reach genomic scientists in the heart of the African continent, but we were also able to carry out this training in English and in French. So we had an outpouring of accolades. This was a new approach, a very unique approach, and we were very happy that it worked out. And I just pick out one of the quotes from Professor Mohamed, from who is the Dean of Faculty of Sciences from Mohammed V University in Morocco, who says that hosting the Africa BP Open Institute Regional Workshop is not only just an honor for Mohammed V University in Rabat, but a solemn responsibility for Africa. I mean, this is a great endorsement, but what does it say? It says that we have Africans who have the capacity on the continent. We have institutions that have the infrastructure on the continent. And therefore, it is our responsibility as African scientists and as African institutions to be able to share this knowledge and this capacity across the African continent. Only in this way, we will be able to do what it needs to take, do what we need to do to be able to make a difference when it comes to conservation, to breeding of plants and animals, and also moving in the area of genomics and bioinformatics. So at the end of the 2-day in-conference participation, the delegates received a certificate, and this certificate was customized to the region. It was signed by the conference organizers of that particular region, and it also recognized the sponsors and the partners who contributed towards paying for the practical sessions and the contributions of the institutions. So the 3-day practical hands-on practical workshop was also, the candidate also got a certificate for that. And this particular certificate outlines exactly what technology or what area that particular participant was trained in. Like, for instance, this particular participant was trained in DNA extraction from plant and animal microorganisms. By the way, these participants posted their certificates on LinkedIn, so I've picked them up from the public domain, and therefore I'm sure they're happy with me to share their names and what they studied in. So I want to emphasize that every region realized what their gaps were. Every region organized practical sessions depending on what the needs were. Like, for instance, this particular practical workshop was on DNA extraction. Another one was on bioinformatics. Another one was even more advanced, went into the real sequencing protocols. And therefore, this was very, very much tailored. Why? Because we want to be able to have a seamless training right from the basics, which is sampling in the field. And we did have projects that were actually going to the field and saying, how do you sample? How do you collect samples for high-end genomic processes that are coming downstream? You realize that the logos on these certificates are different depending on the partners, the university, and the institutions that were actually participating in this. So what was unique about the African BioGenome Project's workshops? So these workshops were open accessible workshops. One of the things that we have observed about workshops, because of the cost that is involved, workshops tend to be focusing on small numbers of participants. Well, that is fine, but for us, we made the workshop openly accessible. And we had blended participation where we had a small number of participants
coming to the institution physically. Depending on the capacity, some institutions were able to host 500 participants on site, others were able to host 200 participants on site, and then the rest were able to access the same information virtually. What is also unique is that the workshops were hosted by African institutions, and these African institutions were able to give us access to their institutions for free. They also were able to provide teas and coffees, which is important to the people who were able to attend on site. And then through these African institutions, of course, this served as an avenue for Africans to meet other Africans working in institutions within the same region. So regional conferences like the one in South Africa had participants traveling from the neighboring countries, and they were able to come to an African institution within South Africa and be able to visit the scientists there, and this formed a network, and through these networks more science is bound to happen. Again, like I mentioned, that these workshops were held throughout the regions of Africa so that we were able to train people on the different parts of the continent. And key areas were key areas of genomics, bioinformatics, sampling, and legislation were some of the topics that were actually discussed during these particular workshops. So we had more than 3,000 attendants who attended the workshops virtually and physically. And we received about 4,000 applications for 350 slots. So only 350 were selected to attend the practical sessions. So this tells us about the demand, that obviously there is a very, very high demand, and there's also a very, very high need, and that's why these workshops will continue to happen throughout 2024. But the 2-day online conference, we are able to report that more than 3,000 attended the conference virtually and physically, and were able to at least begin their training in this particular area. So our plan is to publish our experience in training in genomics and bioinformatics this year, and we already have a preprint of our publication that's available online. And through this, we are also able to share our experience and share our lessons that we have learned along the way. And I want to move on quickly to the genomes that we have sequenced. We have sequenced a wide number of genomes, and this has only been possible through some of the partnerships that we've been able to establish through the institutions that I will be mentioning. So through UNISA, we've been able to now sequence completely to completion 9 genomes. These are mainly for the animal species. The samples were collected from a variety of tissues, blood, tissues, and leaves. And as you can see, we've been able to get very, very good hi-fi data, and the output has been very, very good. Through our partnership with the Vertebrate Genome Project, we've been able to sequence 3 genomes so far. These were samples that we were able to access from the biobank, the South African Sanbi Biobank. And again, the samples were either in ethanol, frozen blood, or tissue in RNA later. Through SAMRC, we've also been able to sequence 1 plant species, and this is something that is currently ongoing, and we are moving quite well in that direction. So what are our plans for 2024? Well, our plans is to continue with the workshops. We have already advertised for the West Africa workshop, which is happening in May. We have already received over 1,700 applicants for this particular workshop. Again, it will follow the same format of 2-day in-country, 2-day conference style, and 3-day practical experience. And then, as you can see, we've planned an East Africa workshop, East and Central Africa workshop in July, South Africa workshop in August, and in North Africa, we'll have their workshop in October. And I'm very proud to say that we are going beyond having this workshop, and we've started a fellowship.
And this is something that we have been envisaging. So after we have trained, what more can we do? So to do this, we've established the Africa BP Fellow for Genomic Leaders 2024. And this is in partnership with Carl Wosse Institute for Genomic Biology in the United States. And we are going to shortlist up to 3, and as we go on, up to 6 Africans who will have an opportunity to go spend 3 months in the US doing hands-on training on genome sequencing, and then come back and spend another 3 months in another African institution. And through this now, we can actually say that we will start making a difference when it comes to high-level genomic bioinformatics training. These fellows who are going to be nominated, the application is now out. If you go to the African BioGenome social media pages, you'll be able to see it. We will be able to, we were only accepting applicants from the institutions that participated in the workshops because we already had begun the training. So we didn't want to start from scratch. We wanted to start from somewhere and then move on from there. And this is something I think that with more partnerships and more funding, we'll be able to continue and have a real impact on the ground. And you can't do something like this, make as many strides as we have done in the short time possible without the support of partners. And this just shows that we have partnerships from across the world. We started by becoming a member of the Earth BioGenome Project, an affiliate member of this particular project. And now we have partnerships on the African continent that are spanning to about 36. We have European partners, American partners, Asia's partners. So the partnerships also go beyond the projects, and we are also taking institutional partners, corporate partners, and also associate projects. So if there's a project that is interested in partnering with us, and we look at our agenda and we see that our goals align, then we are very open to this sort of partnerships. So there are many that have signed MOUs with us, and these MOUs are able to just outline the areas that we will be focusing on, and it's very important to enable that. So we have corporate partners that have also signed. So the corporate partners are our technology companies that are able to provide sequencing, support reagents, etc. And we really appreciate the efforts that they have given us. We also have associate project partners. These are partners who have species that they want to sequence, and we have gone ahead and identified that these species are found on the African continent, and there's no need for a species to be sequenced twice, and therefore we've entered into an MOU with them, and through this MOU, we are able to sequence that particular species once and holistically. How have we been able to do this? Through members. We are a whole village, an African village actually, with thousands of, with hundreds actually of scientists spread across the African continent, and all of them come with something. They are chairs of our subcommittees that are handling sampling, that are handling sequencing, that are handling annotation or communication. And through this concerted efforts of all these African scientists, we've been able to do quite a lot. And I want to leave you now with our African BioGenome website page. Please visit our page. You'll also find us on LinkedIn, and you'll be able to also follow us on X and on Instagram. And we are happy and proud to share our experience as we move along with this project. And I thank you, and I would like to take some questions. Thank you so much, Anne. I'm sure people are really impressed with how far Africa BP has gotten in such a short time. This is really amazing. And we have a couple of comments already, questions that I'm going to pass on to you. Maybe just a curiosity, because you're talking about the MOUs, and I think this is very important when, you know,
other countries are thinking about doing partnerships. So why do you do MOUs for the genomes that are done by other projects or in collaboration with other projects? Well, because we have to agree on our strategy. Like, for instance, we are pushing an agenda for open source, open access, and we have to be sure that whatever we sequence will be available for Africans to be able to finalize the sequencing, to be able to interact with the genomes, to be able to have, like when they want to breed something, they need genomic data. We want to make sure that this is accessible. And one of the ways that we want to just bring parties to understand what are we coming together to do. So having a paper to document this is important. And that's why we go to the length of signing MOUs. Okay, and is there a single institution in Africa that is responsible for the MOUs representing the Africa BP, or is one per region? How is this organized? So we have a single institution. My institution, the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, is the anchor institution, and this is the institution that through our legal department is signing these MOUs and anchoring them there. Yes. Okay, yes, good. So I will go now for the questions from the audience. And also, I was just thinking, because you're talking about the different regions of Africa. So there are 5, right, that you consider based on the African Union, I suppose. And yes. Yeah, so I was just comparing. Brazil has the size roughly of 1.5 regions of Africa. It's just because when we talk about Brazil, it's a very large country, obviously. We say continental size, but nothing compared to the Africa continent size. But it is equivalent to several countries together in many of the other continents. So the challenges in Brazil are already internal. Even there are differences between the South and the North, and like things like this that need to be approached as well. And I think this is quite an interesting thing to compare and to have an analogy when thinking about the different regions in Africa and the different regions in Brazil as well, and how different they are. So how is it do you have many differences across the regions that are being now approached? And is there a policy for that you guys have been following? We follow the Africa Union mapping of the different regions of Africa. And if you look at our logo, we have also taken the colors of the African Union, because we are all Africans. But remember that there are language barriers, there are religious barriers, there are climate barriers. So Africa is quite diverse. But dividing it according to the economic regions that have already been in existence for quite a number of years makes it easier, because already these countries have been working together for trade. For instance, like in East Africa, we have the East African Community. The countries are already trading partners. And therefore, that relationship has already been established, and therefore it's easy to say we will have an East African node. And working on this, it means that the people in these countries have been working in other areas. So it's quite, it's not as difficult to establish a node in a particular area, and people won't really ask you, why have you put it in East Africa? It's because, East Africa is a trading economic zone already. South Africa have SADC, East Africa have ECOWAS, North Africa have theirs. So arranging it this way made it easier for us to be able to sell the proposition of nodes. But even having said that, we've actually been actively going out to bring partners and more regions that are outside these regions that are not captured in any of these economic zones, and just for the spirit of not leaving anybody out. Okay, very nice. Yeah.
So here from the chat, we have Alexandria Leisure saying excellent and exciting talk. And so far, in which countries have the genome sequencing been carried out? Are there any plans to establish one or more African sequencing hubs? Yes, so the sequencing hubs follow the nodes. So we have a South African node, that is the South African hub. We have the North African node that coordinates the North African hub. And what happens right now, we started out in South Africa because we wanted to try and test our model and then replicate this across the African continent. So in South Africa, all the sequencing that I have shown you has been done in South Africa at the moment. We have the equipment there, we have the technology partners there, and now this is what is being replicated. So from South Africa, we're moving to North Africa. In Morocco, that's where the node is, and then we will move to East Africa. Yes. Okay, yeah. So Julia Verba is asking, how can we attract international funding for these initiatives or from the local governments? Either international or yes. local. Yeah, so what is quite interesting is that we've not gotten any funding for this. We've been able to leverage on project funding, national government funding, institutional funding, and we've been able to get so far. So we're also challenging the notion, because we haven't used a coin from the African BioGenome Project. So you shouldn't be limited by not having any money. There are projects that have funding, look at their objectives and sell the idea to them, and they will avail some of their funding for your objectives. And then there are governments that believe in this. There are institutions that are able to give you access to their instruments with no bench fees. There are technology companies that are able to give you reagents because they believe in your project. So yes, funding is important, and we have now begun writing the grants, but it shouldn't be a hindrance. You can be able to tap into institutional funding, government funding, regional funding, and still be able to sell your project and actually achieve some of your goals. Yes, I think I can also talk from the European perspective that just by being able to organize the support from so many scientists across the continent, this per se has such a big value, right? Because they all cost a lot, so scientists cost a lot. So when they are giving their time, this is a big investment. And then on top of this, the institutions that also can give their infrastructure and their time. So it's a matter of organization, no? And this organization that you guys have been having, is this all on a voluntarily basis? Have you got any extra support from institutions to say, okay, some of our scientists can put some time on that, and we will release you from other things, for example? So last year, after working since 2019, the University of South Africa allowed some of their staff to work on institutional time, and they have also given funding. The university has given funding to the project, and through this funding, we were able to employ our first full-time members of staff. Again, this is university funding, so it's not coming directly from the institution, but it can only happen if you walk the talk, if you're able to deliver results, if you're able to show exactly. I mean, funding, you have to account for every coin that you get, whether it is in kind or in real. And the fact that we were able to do this gave more institutions confidence to, number one, partner with us, number two, give us staff time and give us offices, waive their bench fees and waive their institutional overhead costs. Very nice. We have now Marco Pessoa. He's from the Embrapa. Embrapa is the Brazilian Agricultural Research Corporation. And he's saying, congratulations on the African BP initiative. We have been working on genome assemblies for tropical forage species at Embrapa, many of which are originally from Africa. We would be glad to strengthen collaboration with institutions participating in Africa BP. If any of these species are within the scope of the project. Fantastic.
Yes, I want to give you the example and the experience we have with the 10KP, which is a huge initiative to sequence 10,000 plant species. We looked through their list of species, and we found that we have some of them are indigenous to Africa. And through that collaboration now, with a project partner, we've been able to shortlist, begin the sampling for this particular species, and very, very soon we're going to actually begin the sequencing for this. So yes, this is something that we have done. We've also done the same with VGP. The Vertebrate Genome Project had a list of species. Their goal is to sequence the vertebrates of the world. Hello, many of them are found in Africa. We looked at the lists, we were able to say, hey, we have these in South Africa. Can we, sequence some of them? And this, I showed you a slide where 3 of this species from the vertebrate genome list has already been sequenced in South Africa. So yes, this is something that we have seen. And like I said, the goal is to sequence once and not ever repeat it again. So if you have a species on your list that you want to sequence and it's indigenous to Africa, let's partner, let's sequence it together, and there's no need to duplicate things. Yeah. Is there a contact email in the webpage, or how can people reach out? Yeah, okay. You can give my email. You can also give my email. There's a contact page on the website, but perhaps through my personal email, which I'll type in the chat, could be a very, very quick way of getting it. Okay. So Marco Pessoa, if you can send a message to genotropics@gmail.com. We'll share the email from Anne with you so that we don't put this directly on YouTube. Yeah. Okay, so next we have a compliment from Tania Soares. She's saying, very impressive what you're doing. Congratulations. We have a lot to learn from your experience. And then Ricardo Pereira is saying, follow up to this. Did you find some challenges in bringing African-based scientists to the forefront of this research? Are there obvious challenges towards working for egalitarian collaborations? I mean, yes, it's taken us a while to actually get to the point where we're sequencing. And the main challenge has been accessing the material. We immediately realized that we have a shortage of taxonomists. I mean, we're talking about sequencing things once, so you have to make sure that it's properly identified and you're not sequencing the wrong thing. So this is a gap that we have realized, getting species identified correctly, sampled correctly, stored correctly, and so obviously we had technical challenges in getting the right quantity and quality of DNA or RNA, and we have grappled with this, and we had great technology partners, and we have got it right finally. Now we're embarking on the plant side of things, and again, I'm sure that we will also have to do the same thing. What I want to say is that the disparities on the African continent is quite wide. South Africa, North Africa are quite advanced when it comes to infrastructure. They have genomic centers, they have the instruments, and less so in other parts of Africa, like Central Africa, East Africa is quite good, but not all institutions have the instrumentation. So yes, we have faced some challenges, but like through the establishment of the Nagoya stakeholders team, we're able to talk through this and see how we can overcome this, and be able to maybe even ship samples to South Africa or North Africa where the equipment is, and be able to recognize all the parties that have been involved in it. So challenges will always be there, but for us, we just want to see how we can be able to overcome them. Are you muted, Camilla? Yes, sorry. Julia is asking about bringing together collaborators from inside Africa. So I think she's inspired by many of our discussions and throughout the workshop, that
the Brazilian researchers, they recognize that they have to get organized, they have to connect to each other, and but that's not always easy. But you guys succeeded. So were there any major challenges for that? Actually getting to know who is where, getting to know who is doing what was the beginning. But we have networks of scientists that are regional based, and tapping into these networks introduced us to other people in other regions. And through, we had meetings and meetings and meetings to talk about our vision and to bring them on board. Like I mentioned, the North-South collaborations were very strong, but the collaborations and the networks within the African continent were not so strong. And this is one thing that we have had to physically work towards. So we have monthly meetings. The monthly general meetings are held every month. And through this forum, we try to bring any person on the continent working in genomics, taxonomy, bioinformatics to join us. And then we get to know what your expertise is. And then we're able to slot you into a subcommittee, either the sampling committee, the genomics committee, the sequencing committee, annotation committee. So we have a number of committees, even communications. We need communication experts. We need designers for our posters and things. So having through these meetings, and we've been having them since 2021, now there's somebody who knows somebody. So if you say, I need a taxonomist in North Africa, most likely I will know who to ask to put me. But it takes time, and you need a dedicated team to be able to do this. And you just have to give your time. So we are all volunteers. None of us are on salary. We all have our regular day jobs. And during our breaks and at night, we do Africa BioGenome Project until such a time that we will be able to have institutional resources to pay for scientists' time. Very nice. Larissa is now asking about the more concrete outcomes in terms of, do you have genomes published from Africa BP? Was there any infrastructure that was built coming already from the Africa BP results? So the genome annotation is happening as we speak, and we hope that by May, June, our first genomes will start getting published. So this is a work in progress, but at least in terms of publication, that's our focus for 2024, to be able to publish this, because then immediately we will be able to showcase that we can do this on the African continent. In terms of infrastructure, I'm proud to say that by showing that we have capacity on the ground, institutions have now the faith to invest. It's one thing to place an instrument in an institution. It's another to ensure that that instrument is busy enough to pay back its value. And by us knocking on doors and asking for sequencing to happen, we've been able to give faith to institutions to invest in infrastructure. It's so important that we use local funds, African funds, to build infrastructure locally. And through an initiative like this, I think we will have an impact in getting these resources put into government or national or public institutions where the accessibility will be easier for many African scientists. So again, this is something we've been able to do. It's worked in South Africa. It's working in North Africa, and we will be able to expand it across the African continent. Okay, so we come here to our last comment and question. Fabrício Santos is saying that we should join efforts and do comparative genomics of Gondwana land lineages. So some scientific comparison between the continents. And Ricardo has a follow-up saying that maybe this is an opportunity for novel collaborations within the global south. And most interactions have focused on the north-south direction, so which is, where infrastructure is present largely and not so much. But maybe it's time to show how the South is leading several global challenges. So have you actually partnered with others from the global South?
Look, the North-South collaborations got us there. I mean, I was trained in the North. I would never have met Genomics if it wasn't for that. And that is instrumental. But if you don't build the capacity in the South, the downturn of that is that the scientists don't get the jobs in Africa. And they leave. They will leave to look for greener pastures in Europe, in the US, in Asia, wherever these capacities exist. So it is so important for us to have not only the training on site in Africa, maybe with short stints elsewhere, but it's also very important that we are able to employ these young early career scientists on the continent, because that is the future. They're the ones who will carry on with the sequencing when we are no longer there. So I am a proponent of actually establishing infrastructure locally, establishing partnerships locally. This will stop the exodus, and that has been a major challenge we've experienced, exodus of young early career scientists leaving because they can't get jobs and they can't get employment. Only if we're able to establish little research groups on the African continent, generating work, building investment in this area, will we be able to make a difference? So the South-South collaborations should go beyond just collaborating between institutions. We also have to do the investment in the infrastructure, in the training, and also in the jobs. Very nice. And I will just maybe ask you to say some goodbye words, more inspirational words, even more. Thank you so much for the talk today. I'm sure everybody's super inspired now to do even more things than before the talk. Maybe I think this workshop here is really to show, so to give us some direction in what can be done strategically, how to put Brazil and even beyond the Neotropics, but we are specifically talking about Brazil as a protagonist of sequencing and analyzing and using its own genetic or genomic resources. And so what final words would you have for this community that is just starting to get organized? I mean, many people are tempted to go the funding route, but our experience in African BioGenome Project is that you need to be sure what you want to do and what you don't want to do. And sometimes having external funding that is pushing you towards an external goal might not help you so much. I think you really need to be clear what you want to do. Our position paper, we were bold. We said we want to do 100,000 genomes. And then we said, wow, that's a huge goal. What are we going to do about it now that everybody's talking about it? Yeah. And there's always a question of, we have so many problems in Africa, water, education. Why invest $1 billion in an initiative like this? Hey, if we don't do it, who's going to do it? If we don't save our own genomes, who's going to do it? If we don't sequence our own genomes, somebody else will come and sequence them, and they will be taking these genomes outside the continent, and we will not have access. So my final words would be clear what you want to do and why you want to do it. I think you really need to be clear. I think the biggest challenge we are faced in the project is from Africans saying, hey, we have a model that works. We ship our samples to China, we ship them to Korea, they do the sequencing for us, and we analyze them. But for as long as that happens, we will never develop. We will always be users of technologies, and we will never grow. So you really have to understand why. If you just want to do the sequencing, then, I mean, you don't need to establish any organization, send your samples out of Brazil, get it done there. But for posterity, for development, for growth, you have to do it nationally. Now, talking to your policymakers is going to be a tall order. Getting the initial funding, nobody will believe you initially. So how are you going to go around this? So you have to have a few very, very passionate people who are able to work overtime, volunteer their time,
But you can't do it alone. You also have to sell this to other people who will be able to move with you. So my words are start even with one genome in one institution and publish that. At least you will have a place where you have started. And once you have started, I tell you the money will begin to come. Thank you. Very nice. Thank you so much. And I'll see you around. Thank you. Thank you for the invitation and all the very best. Thank you. I will, voltando para português, vou passar a palavra aqui para Mariana Neri, que vai moderar a nossa última mesa. Olá, pessoal. Depois dessa última fala da Anne, inspiradora, a gente procede com a nossa última mesa, cujo tema é o compartilhamento justo e igualitário dos recursos genéticos. Para essa mesa, eu gostaria de pedir para os membros já abrirem a câmera, por favor. Perfeito. Muito bem. Estamos todos aqui. Andrea, ela não abriu ainda. Mas enquanto a Andrea não abre, queria falar um pouco sobre essa mesa. Bom, antes de começar, certamente muitos temas que vão ser levantados aqui nessa nossa última mesa, eles já foram falados em outras mesas, né? Ontem, amplas parcerias, na mesa, desde a mesa 1 até a mesa 10, com certeza a gente passou por algum tópico que a gente vai ser repetitivo aqui, mas é porque é uma repetição necessária. Por exemplo, como a Camila ontem estava falando nas amplas parcerias sobre o protagonismo brasileiro, e agora, ainda depois dessa palestra super inspiradora da Anne, que deixa essa última mensagem de "You can't do it alone, just start", foi o gancho perfeito para a gente falar especificamente sobre como fazer essas colaborações internacionais de forma igualitária e justa. Eu queria que vocês se apresentassem antes da gente começar. Vou levantar algumas perguntas aqui, mas queria que vocês da mesa se apresentassem rapidamente. Querem que eu vá chamando? Eu vou chamar na ordem, senão seja claro. Camila, você é a primeira da minha tela. Bom, eu espero que todo mundo já saiba quem eu sou a esse ponto, mas Camila Mazzoni, eu sou pesquisadora e líder de grupo de pesquisa no Instituto Leibniz para o Estudo da Vida Selvagem, em Berlim. Eu também trabalho no Genoma, no Centro de Genômica para o Estudo da Biodiversidade. Então, sou baseada na Alemanha, já tenho agora quase 15 anos, 14 anos, né? Mas sou brasileira, fiz toda a minha formação no Brasil, na Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, sou cidadã brasileira, coração brasileiro, e esse é o meu principal motivo de estar aqui hoje, né? E trazer um pouquinho aí da minha experiência na Europa de volta para o Brasil. Perfeito. Ana. Oi, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Tenho acompanhado o evento, né? Muito interessante, realmente brotaram muitas ideias, né? A minha formação é biologia, eu tenho doutorado na Universidade de Viena, na Áustria, pós-doutorado na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e a minha área de atuação é genética vegetal e outros organismos associados à planta, nos vegetais, simbiontes. Eu estou em Recife, Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Perfeito, obrigada. Gustavo. Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Gustavo Soldati, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou biólogo de formação, mas trabalho há 20 anos com a etnobiologia, etnobotânica, e trabalho muito com os principais movimentos sociais organizados em relação à biodiversidade. Então, trabalho muito com os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. E acompanho a legislação brasileira de acesso e repartição de benefícios desde quando ela ainda era um projeto de lei,
em 2014. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Gustavo. Juliana? A minha internet justo está falhando agora. Não sei se me escuta. E realmente falhou agora. Fazer o seguinte, pedir para a Andrea se apresentar, depois a gente volta para a Ju. Andrea. Ok. Tá. Bom dia. Bem, bom dia. Eu me chamo Andrea Ribeiro dos Santos, eu sou professora titular da Universidade Federal do Pará e atualmente estou na diretoria da SBG, da Sociedade Brasileira de Genética. De formação, eu sou geneticista, trabalho com genética humana e médica e genética de população também, né? E trabalho, então, há muitos anos, há mais de 20 anos, com as populações humanas que habitam a região. E, claro, com a interação da biodiversidade dentro desse aspecto de saúde, de uma única saúde, a saúde é One Health. Estou aqui à disposição, desde já agradeço o convite. Obrigada, Andrea. Para mim, a Ju... Aí, Ju, vê se funciona agora. Aí, voltei, parece. Bom, meu nome é Juliana Viana, sou brasileira, estou no Chile já faz muitos anos, eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Chile, diretora alterna do Instituto Milênio de Centro de Regulação do Genoma, que é um projeto a longo prazo, e também de um projeto de biodiversidade antártica e subantártica. E agora estou liderando o projeto 1000 Genomas, que é um projeto que busca sequenciar a biodiversidade do Chile. Perfeito, obrigada, pessoal. Bom, eu vou levantar alguns tópicos aqui. Aqui, de novo, até já foram mencionados em outras mesas, né? Mas especificando, focando na questão das colaborações internacionais e de como a gente pode fazer essa repartição de benefícios de forma justa, de como pode ser feita essas colaborações da forma mais igualitária possível. Então, a primeira questão que eu gostaria que vocês discutissem é sobre como vocês acham que a gente consegue estruturar esses projetos de genômica de forma a beneficiar, né, todas as partes envolvidas, especialmente pensando, claro, nos recursos genéticos da biodiversidade brasileira. Se vocês conhecem algum modelo de cooperação internacional que pode ser adotado para garantir essa participação ativa no Brasil, no processo científico, evitando, né, essa tradicional visão de sermos sempre fornecedores de amostras, que está mudando, claro. E eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, como a gente consegue chegar nesse ponto ideal. Vocês podem levantar a mãozinha e eu vou chamando vocês para conversar. Perfeito, Andrea, pode começar. Bem, apesar de, né, a minha formação é mais para genética humana e médica, mas assim, e certamente existem mais recursos na área de saúde, né, do que na área da biodiversidade não humana. Mas esses recursos, como eles são parcos quando chegam aqui na Amazônia, então a gente precisa colaborar da melhor forma, e é o que eu diria, o que o grupo de genética, de um modo geral, tem feito junto com os outros grupos daqui, da ecologia, da botânica, da parasitologia, assim como um todos. Então, vou dar como exemplo, recentemente nós nos tornamos um centro âncora de sequenciamento, NGS, dentro de um projeto muito importante, que são os genomas SUS, né, voltado para a caracterização de populações da região do Brasil como um todo, mas no caso da Amazônia, de povos da Amazônia, incluindo todos, e assim como também de algumas de doenças, de fenótipos que estão presentes, de um modo geral, no Brasil como um todo, mais especificamente mais na região. Então, como centro âncora, a gente tem feito não só esse objetivo de alcançar a realização desses genomas, mas também de auxiliar a formação de recursos humanos nessas que possam ser introduzidos nessas diferentes áreas
outras do saber, como, por exemplo, foi dito agora pela Anne. Então, a gente se preocupa não só em formar, como também de possibilitar que, durante a formação, esses alunos ou esses pesquisadores, eles participem de projetos já envolvendo sequenciamento para recursos, para incentivar e facilitar a geração de recursos genéticos não humanos, né? E aí, como eu falei anteriormente, então a gente já tem, por exemplo, alguns genomas já feitos aqui da própria região na instituição, como o macrófita de genoma de peixes, que é o tetra, o odonata, do pirarucu, que é o nosso representante, né, daqui da Amazônia, da raia negra do xingu, do filhote tambaqui, enfim. Então, tudo isso são frutos de colaboração, uma vez que a genética na região ela é muito bem estabelecida. Então, a gente consegue fazer essa parceria e consegue incentivar essa colaboração conjunta, além de cooperar e colaborar também com, por exemplo, institutos privados ou instituições que não necessariamente são privadas, e do próprio IBAMA, e assim por diante. Então, eu penso que, como professora da universidade e pesquisadora, eu acho que a melhor forma é a gente trazer essas questões para dentro né, daquilo que você consegue oferecer para eles, para facilitar e para compartilhar melhor, de forma mais igualitária, esse conhecimento. Pode falar, Ana. Obrigada, André. Então, eu concordo com a Andrea, né? Eu acho que a gente até tem conseguido estabelecer uma certa competência. Eu diria que há 10, 15 anos atrás, o Brasil ele estava quase refém, né, de parcerias internacionais para realizar, tanto para conseguir dados de qualidade, como para fazer boas montagens, análises, etc. Mas, nesse meio tempo, eu acho que o Brasil já tem competência para coordenar esses projetos e não mais participar de projetos internacionais, né? Que é um pouco, digamos assim, o que acontecia no passado, ou também casos onde a gente precisou trazer pesquisadores de fora para aqui no Brasil coordenar os nossos projetos, porque a gente ainda não tinha massa crítica para fazer isso. Então, eu acho assim, o cenário mudou, mas ainda estamos longe do cenário ideal, né? Por exemplo, uma coisa que nós primamos e os nossos projetos, que a gente tem projetos, a gente já tem 2 genomas completos de plantas da caatinga. Um deles é uma árvore, a caatingueira, que é quase um símbolo da caatinga, é uma leguminosa. E o outro é uma planta que foi até pirateada do Brasil para a Austrália, para Israel. Ela é muito usada como forrageira, é um arbusto baixo, e ela sobrevive assim, a condições inexplicáveis, quase, de tão resistente, tolerante que ela é à seca e salinidade. Então, assim, seria uma judiação a gente entregar esse tesouro biológico para um grupo externo, coordenar, né? Porque a gente basicamente ia ter que pedir licença para fazer várias coisas. Agora, sim, o que eu enxergo é que a gente ainda tem muito que evoluir. Então, por exemplo, a nossa graduação, tanto nas áreas biológicas como na área de saúde, ainda não tem, por exemplo, bioinformática, programação. Eu acho que tem que ter introdução à programação. Nós estamos na contramão, em alguns sentidos, porque estão cortando bolsas de pós-graduação, né? CNPq cortou praticamente todas, agora está a grande discussão, né? Porque eles não querem mais dar bolsas para os gestores de pós-graduação, mas sim bolsas só para projetos, né? E dessa forma, às vezes, fica mais desigual ainda. E aí nós temos também na pós-graduação, eu acho que carência de treinamento de qualidade
em vários cursos, tanto na áreas biológicas como de saúde, que precisa muito de pessoal capacitado, formado, para que a gente dependa cada vez menos. Mas eu acho que o que nós temos que fazer é que nos projetos com genomas financiados pelo Brasil, nós mesmos analisemos esses dados e as parcerias elas sejam mais envio de estudantes, envio de pós-docs para passar um tempo num determinado laboratório, mesmo porque surgem perguntas, né, gente, quando a gente sequencia dados, que você, para entender melhor, às vezes você precisa fazer outros estudos. E eu acho que aí é nesse momento que as parcerias internacionais devem entrar. Obrigada, Ana. Ju, queria que você comentasse, você tem uma relação muito estreita com o Brasil, apesar de estar no Chile, que é um país também latino-americano, mas com um grupo já muito bem estabelecido em genômica, e você como líder de um projeto, queria que você comentasse sobre esse projeto, sobre o tema também, por favor. Sim. Claro, e também vou fazer um paralelo um pouco entre o Brasil e o Chile. Eu sou convencida de que a gente tem que sequenciar no nosso próprio país e desenvolver, criar, né, tipo, toda a infraestrutura e apoiar e formar pessoas num próprio país. Eu acho que o paralelo é que o Chile é um país menor e a coordenação é mais fácil, mas o Brasil tem muitos equipamentos, talvez não para a biodiversidade, mas que pode ser direcionado. Aí que o maior desafio no Brasil é a coordenação, que eu acho. Agora, contando um pouco do projeto 1000 Genomas, esse projeto já vem... A vantagem do Chile é que tem projetos a longo prazo, certo? Os Institutos Milênio são projetos há 10 anos. E a gente acabou de ganhar a renovação, a gente está no segundo ano, eu estou em 2 projetos, um de biodiversidade antártica e um de genômica. Então, isso já é uma vantagem enorme, né? Que tem, além de tudo, o diretor executivo, diretor de comunicação, pessoal associado a esse projeto. E a outra vantagem é que você pode também, eu não sei se tem no Brasil, você pode também ter editais para equipamento, que sai todos os anos. Então, você pode comprar equipamentos maiores com esses editais para implementar, por exemplo, equipamentos genômicos. Nessa nova etapa que agora estamos liderando desse projeto 1000 Genomas, que aí convido vocês de entrarem também em 1000genomas.cl, na página, a gente está fazendo 2 inovações. Uma é a participação cidadã, então a gente põe um grupo de espécies de vertebrados ou de plantas ou de fungos para a sociedade votar quais espécies podem ler, conhecer um pouco mais e votar as espécies que encontram importantes sequenciar. E a outra coisa é a gente está começando com também aportes da iniciativa privada. Então, de doações de empresas para sequenciar genomas. Então, é um novo desafio que a gente está só começando e estamos vendo isso. No Chile, tem, por exemplo, a gente tem nanopor, mas não tem PEC-Bio. Tem vários centros de genômica em diferentes universidades. Como disse, é um país pequeno, a coordenação é mais fácil. E já criaram antes também, anteriormente, esses projetos Instituto Milênio e 1000 Genomas, um Centro Nacional de Alta Computação, o NLHPC, que foi anteriormente utilizado muito para análises astronômicas, que o Chile é muito forte nisso, né? E agora estamos usando cada vez mais para genômica. Então, eu acho que uma vantagem do Chile é a coordenação, que é mais fácil, um país menor, tem mais... ou seja, eu acho que tem mais aporte à investigação, certo? Hoje é 0,34% do PIB, o presidente prometeu aumentar 1% do PIB, esperamos que seja assim, mas o Brasil tem muito recursos também. Eu acho que está distribuindo muito pessoal aqui nesse workshop. Eu estou impressionada com a qualidade das apresentações e das discussões. Um pouco isso. Obrigada, Ju. Camila. Eu queria trazer, assim,
um pouco até das minhas impressões do workshop, né? E principalmente da fala da Anne, que eu acho que foi muito inspiradora para a gente, que o Brasil, né, no caso a comunidade científica brasileira, é além da científica, né? Depois eu vou até dar deixa aqui para o Gustavo. Tem que saber o que quer, né? Então, não é só bater o pé e falar a gente tem que fazer sequenciamento no Brasil, né? Ou coisas que têm que acontecer aqui dentro. Saber o que quer e construir estratégias para isso. Porque, e acho que o Eduardo falou isso em algum momento aí, a melhor estratégia é plural, né? Não existe só falar agora a gente vai se fechar e tudo vai ser feito dentro do Brasil, porque provavelmente vai parar tudo, né? Até a infraestrutura estar lá, até as coisas acontecerem, a gente vai desacelerar ao invés de acelerar. Mas como que a gente pode pensar? Primeiro de tudo, a gente quer acelerar até qual ponto, né? Então, assim, acelerar é importante? É. Mas acelerar até qual ponto que essa aceleração não nos traga, né? Não seja um tiro no pé, e não nos traga, na verdade, uma desvantagem na construção aí da infraestrutura, do capacity building e tal, né? Porque o acelerar aí seria mandar tudo para a China, por exemplo, né? Então a gente, não é isso que quer. Mas como acelerar, tirando vantagem do fato de que colaborações internacionais ajudam sim, né? Podem vir a favor do Brasil, até mesmo financiamento internacional pode vir a favor do Brasil, mas tem que ser, né? Vai ser e tem que ser uma parte pequena, tem que ser estrategicamente utilizada para convencer as autoridades de dentro do Brasil que elas precisam investir, né? A longo prazo, né? E de uma forma estruturada. Eu acho que o que a Anne falou é tipo uma organização, né, já feita pela comunidade científica, demonstrando que isso é possível e que isso é necessário. A gente falou ontem de policy briefs, né, de preparar documentos que eles vão entender, né, é isso que é necessário, a gente sabe exatamente o que a gente quer. Isso já muda a coisa de figura. E não fechando portas, mas sabendo o que quer para poder aproveitar as oportunidades quando elas venham, porque também a gente não sabe as oportunidades que virão. Mas uma vez que você sabe o que quer, que as discussões são feitas, está tudo no papel, inclusive da parte ética, tá? A parte ética, moral, de diversidade, de inclusão, que a gente não pode deixar isso de fora, porque senão é muito fácil desviar para um caminho onde vai ter um grupo seleto que vai participar da coisa. Tá? Então, quando se estabelece essas premissas, esses princípios também dentro de um grupo, e eles sabem, né, dentro da comunidade aqui, e sabem o que querem, quando vierem as oportunidades, elas vão ser aproveitadas da melhor forma possível. E não precisa fechar nenhuma porta, nem para dentro e nem para fora. Né? Mas sim, eu acho que é isso acho que a mensagem que ficou para mim da Anne é, né, decida o que você quer, né? Aonde vocês querem chegar. Muito bom, exatamente, obrigada. Pegando um pouco do que você acabou de falar sobre a inclusão que já foi comentada lá na mesa 1, há 10 anos atrás, essa impressão que tem, mas foi só a segunda mesa 1, é sobre a dimensão da incorporação desses povos tradicionais, que a grande maioria de nós ainda engatinha, mesmo na discussão a respeito de como pode ser feito, né? E eu gostaria que você discutisse, e pedir para o Gustavo, principalmente, sobre que de forma a gente pode fazer essa integração. Que tipo de mecanismo vocês pensam que seria necessário para garantir que esses povos tradicionais sejam compensados, né, nessa repartição de benefícios, pensando, claro, na questão dos recursos genéticos que a gente trata aqui? De que forma, não sei se a Camila pode falar se é uma dimensão contemplada também no URGA que ela coordenou, ou se é alguma dimensão pensada no Thousand Genomes, enfim. Você poderia comentar, discutir, Gustavo? Obrigado, Mariana, pela provocação. E mais também, falei Gustavo só para ele começar, mas vocês ficam, por favor, à vontade. Obrigado, Mariana, pela provocação.
Então, nós estamos refletindo sobre colaborações igualitárias, né, no contexto também de pensar as colaborações internacionais. Eu estava refletindo sobre essas perguntas de como a gente consegue envolver os 3 segmentos de povos tradicionais no Brasil. Como a gente está falando em português, vou utilizar povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Como a gente pode envolver esses 3 segmentos nesse processo? É uma pergunta difícil, mas antes de tentar apresentar algumas 3 proposições, são muitas, são diversas reflexões, eu gostaria de ressaltar aqui que eu não estou falando por esses povos tradicionais, né? Na realidade, eu falo com eles a partir das minhas experiências, né? E talvez o maior desafio para responder essa pergunta é justamente conversar com esses 3 segmentos, né? Esses 3 segmentos são extremamente importantes, porque de fato são eles que conservam a biodiversidade. Eu estava lendo ontem o relatório da Convenção sobre Diversidade Biológica, eu não vou me lembrar o nome, mas a grande parte da biodiversidade conservada no mundo está nos territórios desses povos. Mas além de conservar, esses povos melhoram essa biodiversidade, né? Haja visto, por exemplo, que todas as plantas que a gente se alimenta, se a gente não alimentar, a gente não estaria aqui conversando, todas as plantas alimentares do mundo foram desenvolvidas por esses povos. Então, além de conservar, esses povos melhoram geneticamente a diversidade biológica. Além disso, o diálogo com esses povos são extremamente importantes porque, na minha leitura, são eles que apresentam um projeto de sociedade capaz de romper com as crises que a gente está vivendo, a crise da biodiversidade e, por exemplo, a crise do clima. Entretanto, talvez a mensagem mais importante que eu gostaria de trazer para esse primeiro momento é que eu, como fui criado no meio urbano, sou da universidade, às vezes ainda impera uma compreensão de que os povos indígenas, os povos comunidades tradicionais do Brasil e a agricultura familiar são aqueles grupos atrasados que vivem no meio da mata, que não têm acesso à tecnologia, e muitas das vezes a gente, inclusive, pode pensar que são pessoas que não têm uma capacidade de compreender discussões tão complexas como essas que estão aqui colocadas. Eu gostaria de ressaltar que eu trabalho com esses povos há mais de 20 anos, e eu gostaria de apresentar para vocês que existem diversos instrumentos internacionais que colocam esses povos como sujeitos de direitos. Então, muito menos enquanto pessoas que moram distante no campo, essas pessoas se construíram historicamente como sujeitos de direito. E talvez o principal direito que esses povos construíram é o direito de consulta, o direito de serem consultados para qualquer assunto que influencie nos seus territórios e nos seus modos de vida. Então, a primeira proposição que eu trago aqui é a proposição de garantir esse direito de consulta, tá joia? Entretanto, isso é um desafio muito complexo. Por quê? Os temas que são debatidos aqui, são debatidos na Convenção sobre Diversidade Biológica, são muito complexos para a realidade deles, né? A gente está discutindo aqui genoma, a gente está discutindo aqui digital sequence information, são temas extremamente complexos. Além disso, esses povos demandam um tempo muito grande de discussão. A gente precisa de recursos para mobilizar esses povos. Quando a gente vai fazer uma reunião, às vezes a gente precisa chamar um povo, uma liderança indígena que mora na divisa entre o Brasil e a Venezuela. Isso demanda recurso. A gente demanda pessoas, porque esses povos vivem nos seus territórios diversos processos de violação. Infelizmente, não é raro, não é difícil a gente bater uma notícia na internet que uma liderança indígena foi assassinada, que existe um povo sendo alvo de fome, de mineração, de exploração ilegal de madeiras, né? Só para se ter uma ideia, a Lei Brasileira de Acesso à Biodiversidade ela foi aprovada em 2015. Apenas hoje, em 2024, a gente conseguiu reunir mais de 350 povos indígenas, povos comunidades tradicionais, para construir um entendimento sobre o que é a lei. Ou seja, o tempo ele é diferente. Então, o primeiro desafio que eu trago para nós, para a gente pensar numa colaboração igualitária, considerando esses povos, é garantir esse direito de consulta. Ele pode ser um pouco complicado, mas ele não é impossível. Então, quando a gente discute na Convenção da Diversidade Biológica alguns temas que estão na fronteira, por exemplo, o Global Biodiversity Framework, né, que é o novo marco global sobre a biodiversidade, a gente tem outro conceito importante, Nature-Based Solution, as soluções baseadas na natureza, a questão da bioeconomia,
Existe uma pauta muito importante na Organização Mundial sobre Propriedade Intelectual, que é a concepção desses povos tradicionais como uma tentativa de trabalhar a propriedade intelectual sui generis. Nada disso tem sido discutido com esses povos. Então, a primeira provocação é como que a gente garante o direito de consulta. Tá joia? A segunda provocação, porque eu já utilizei 5 minutos, dos poucos que a gente tem, sendo bastante rápido. A segunda proposição minha é definir, construir e desenvolver mecanismos de rastreabilidade. Isso que eu falo muito dialogando com o que a Manuela da Silva falou no primeiro dia, sobre Digital Sequence Informations. Eu concordo com ela que essas sequências digitais elas precisam ser de amplo acesso, mas a gente precisa criar mecanismo de rastreabilidade. O que é rastreabilidade? É garantir que um povo tradicional brasileiro ele saiba para onde o conhecimento dele sobre biodiversidade está sendo levado e como ele está sendo utilizado pela ciência. Tá joia? Eu concordo, né, com o livre acesso ou amplo acesso às sequências digitais, né, em sílico. Mas aqui eu também faço uma provocação. Esse livre acesso ele precisa perpassar e equalizar com a garantia do direito de repartição justa e igualitária. Por último, eu teria vários pontos para refletir sobre isso, mas o tempo é pouco. Eu gostaria também de refletir finalmente uma terceira proposição, que é a gente compreender, ou melhor, compreender a relação geopolítica entre o norte global e o sul global. Tá joia? Pensando muito também nas transferências de tecnologia. Eu tive 2 experiências no desenvolvimento de pesquisa que para mim foram muito complexas. Tá? O Brasil tem uma lei que é uma lei, apesar das suas complexidades, ela é muito importante. E durante 2 vezes, 2 diálogos que eu tive com pesquisadores internacionais, não se preocuparam em cumprir a lei do Brasil. O argumento dos pesquisadores internacionais foi: nós estamos cumprindo a lei da União Europeia. Então, existe uma correlação de forças que é desigual, tá? Então, eu acho que também a gente pensar nessa correlação de forças é fundamental para a gente pensar numa colaboração igualitária e que inclua os povos tradicionais do Brasil. Desculpa, Mariana, se eu me delonguei muito. Imagina, é excelente, muito necessária a sua fala, principalmente a gente não está realmente acostumado com essa dimensão e você trabalha muito com isso. Inclusive, um comentário da Manuela da Silva, já que você mencionou ela no chat, ela concorda completamente com você e disse que o EPB tem um comitê que é composto por diversas pessoas, incluindo pesquisadores que são indígenas, e que a gente tem que fazer o mesmo aqui no Brasil, incluídos nas discussões. Acho que a Andrea quer comentar. Isso. Isso, eu concordo com a fala do Gustavo. Eu acho que é um desafio grande trazer para a discussão essas sociedades que não conseguem, né, acompanhar toda essa mudança, porque é uma mudança muito drástica de conhecimento e de tecnologia. E, mais uma vez, eu acho que tem um papel importante aí das universidades na formação, não só as universidades, tanto na formação básica e do ensino fundamental, mas também chegando nas universidades. Então, a UFPA, por exemplo, ela tem turmas específicas de pós-graduação também, com entrada de povos indígenas, de populações afrodescendentes, populações africanas. Então, mais uma vez, eu acho que a formação desses recursos humanos, a possibilidade de dialogar com essas pessoas, para que elas possam dialogar com os seus povos, também é muito importante. E também concordo com o Gustavo quando ele diz que existe uma espécie de barreira, e aí, Gustavo, não é só o norte, sabe? Eu acho que o norte, mas o nordeste também, ele é visto, do ponto de vista de incentivo fiscal, econômico, ele é visto de uma forma diferenciada em relação ao sul e sudeste, e não sei, o centro-oeste, né, também é um caso à parte. Então, eu acho que a gente precisa rever esse tipo de política, e chamar para a mesa, assim, para discutir essa repartição, pensando, então, nessa proposição de financiamento. Obrigado. Muito bom. Ana, pode falar.
Então, essa questão dos povos tradicionais, né, das populações indígenas, isso realmente é a dificuldade que eu enxergo é que nós, pesquisadores, não sabemos como chegar nessas pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos um projeto com uma planta que ela tem uso medicinal, né, no semiárido, no Nordeste, e ela tem potencial biotecnológico, e nós, inclusive, consultamos o setor de inovação da universidade e o escritório que ajuda com patentes, e eles não souberam instruir como é que a gente poderia, por exemplo, beneficiar esses povos numa patente de um possível composto, por exemplo, né, que geraria um potencial fármaco mais tarde. Eu acho que seria super importante que nós tivéssemos uma consultoria, uma ajuda em nível talvez regional ou federal nesse sentido, porque eu acho que regional seria mais eficiente, porque cada região tem as suas particularidades, né? Especialmente considerando o que a Juliana falou, né? Que é difícil coordenar qualquer coisa no Brasil em nível nacional, e eu concordo, eu acho que até as iniciativas elas poderiam começar com redes regionais, que têm perguntas regionais, e depois se integrar, né? Sempre abertas para a participação de outras pessoas de outras regiões, outros países. Mas eu acho assim, essa questão do retorno dos benefícios para os povos originários ou para as pequenas populações, isso demanda algum tipo de consultoria. E o que eu enxergo no momento é que nós, pesquisadores, a gente tem que fazer tudo. A gente é que tem que fazer cadastro no Cisbio, a gente é que tem que escrever patente, a gente tem que correr atrás de toda aquela documentação, a gente precisa publicar. Então, assim, é um desafio muito grande e eu acho que seria possível. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou até, né, outros ministérios, o meio ambiente, com certeza também, ter um serviço desse tipo que beneficiasse ou que nos auxiliasse nesse sentido. Eu vejo que da forma como está no momento, isso aí se torna quase infactível. Então, a gente acaba deixando para lá, deixando de fazer ou se preocupar com isso, e é uma pena. Excelente, Camila. A Juliana tinha levantado a mão primeiro. Vai lá, Ju. Ah, você apareceu primeiro aqui para mim, Ju. Tá bem. Bom, primeiro, só para retomar o que a Camila falou, o que eu falei que eu estou convencida que tem que fazer localmente para a formação de pessoas, mas não como falou o Duda, falamos ontem, né? Eu escutei ontem, que não não exclui a colaboração internacional de nenhuma forma, e obviamente o Chile está super aberto a colaborar com o Brasil e apoiar no que seja, nos apoiar. Inclusive, eu acho que como disse ontem a palestra da Marcela, do Instituto Sanger, se negociamos, certo, em conjunto, compra de insumos e outras coisas, nos tornamos mais fortes. Inclusive, com a Camila, ano passado, comentamos na conferência da SBI o sonho com outras pessoas da América Latina de fazer, né, uma coisa maior no futuro da América Latina, assim, que seria fantástico. E retomando a parte das populações locais, dos indígenas, Mariana conhece bem a realidade do Chile também, e no Chile, de verdade, é muito difícil você trabalhar com a biodiversidade no norte ou no sul, se não é com a autorização e o apoio das comunidades locais. Minha cama parece congelada. Aí. Então, obviamente, nós, para trabalhar nessas áreas, temos que ter autorização e temos que transmitir os resultados de tudo que fazemos para eles, que eu encontro muito certo.
E comentar outro projeto dentro do Mil Genomas, do que fazemos no Instituto Milênio Centro de Regulação do Genoma, é Chile, sequência Chile. Então, agora, ano passado, tivemos no colégios em São Pedro de Atacama, em que a maioria dos estudantes são indígenas, são pessoas locais, em que aprenderam a usar, sequenciar genomas com nanopore, e fizemos um trabalho bem bonito com eles, e entregamos informação, livro, e já fizemos antes no sul do Chile o projeto, e fizeram um paper sequenciando um pequeno invertebrado com todos os estudantes como um consórcio. E a ideia é, próximo ano, quer dizer, esse ano, ir à Ilha de Páscoa e fazer o mesmo projeto de sequenciar junto com estudantes locais. Só para contar um pouquinho do que estamos fazendo, Camila. Legal, Ju. Bom, eu vou aqui remeter ao que a Manuela escreveu sobre o World BioGenome Project, que tem um comitê, né? Um comitê que discute, entre outras questões, a parte da participação de povos originários, né? Comunidades tradicionais, e etc., né? Que em cada língua se fala de uma forma. E isso é algo, quando a gente está conversando aqui, esse workshop que a gente fez, que veio vindo com diferentes mesas, diferentes assuntos, e vocês foram vendo que as pessoas foram mudando o background delas, o tipo de experiência. E, no final das contas, uma rede, se a gente, né, se o Brasil formar aí uma rede genômica de genômica da biodiversidade, precisa ter todas essas esferas, inclusive aquelas que vão tratar, né, da parte da repartição de benefícios com as comunidades tradicionais. Desculpa, Gustavo, eu não sei repetir tudo que você falou. Eu sei que são pequenos agricultores, comunidades tradicionais, povos indígenas. E a Mugai também falou isso, né? Por exemplo, na parte de comunicação, eles vão buscar profissionais da comunicação, né? A parte legal, eles vão buscar profissionais dessa parte. Às vezes, pessoas que são híbridas, né? Que estão entre os dois, né? Um biólogo que saiba mais sobre isso, por exemplo. E esses todos têm que participar, né? Então, tem que ter todas as esferas uma rede dessa, e essa é a melhor forma, que possam ser consultados, que vão, a longo prazo, formar aí os seus recursos que vão ser disponibilizados para a sociedade, para a comunidade científica mais ampla, poder utilizar, poder se guiar, ter uma base, né? Quando falar, estou falando aqui de genômica, né? Para quem que eu vou virar, o que eu faço em relação a isso? Então, uma rede ou um consórcio desse, que organizado, né? Assim, um grande consórcio organizado, serviria também para isso. Né? Não precisa ser um consórcio, pode ser até mais do que um, isso vai depender muito de como que o Brasil se articule. Né? Eu acho que essas são decisões que próximas discussões e tal vão ter que ter, né? Discussões entre essa massa crítica que a gente está botando aqui e outros ainda, né? Tem muita gente no chat que eu vejo que altamente engajado e que não faz parte das mesas, né? Acho que tem muito mais gente para incluir nessas discussões. Então, sim, tem que participar. A questão da informação digital de sequências, você tem que entender que não importa se isso é feito dentro do Brasil, uma vez que está no banco de dados, é de disponibilidade mundial, entendeu? Tirou do Brasil. Essa é a realidade. E não tem como lutar contra essa realidade. A questão é como que se pode fazer isso? É uma conversa que, né, vai muito além da gente aqui, na verdade é uma conversa que a CBD está tendo. Como que vai se garantir aí os benefícios, a repartição de benefícios, quando as sequências vão para o mundo? Né? Como que se rastreia isso? É impossível, na verdade. Né? Talvez existam alguns mecanismos muito específicos para rastrear. Certamente existem formas de colocar ali a informação para que as pessoas sejam cientes de que eles deveriam tomar certas atitudes antes de utilizar a informação, porém, rastrear tudo provavelmente vai ser impossível. Então, eu acho que a organização global, na verdade, né, o CBD está discutindo qual é a forma de fazer com que
mesmo que seja impossível rastrear, que esses benefícios voltem para aqueles, né? Não só aí para a comunidade científica, mas para os povos tradicionais que detêm aí conhecimento sobre a biodiversidade. Tá? Então, acho que isso... Bom, acho que eu posso passar para o próximo. Não sei se a Andrea queria falar alguma coisa. Isso. Bem, é porque os assuntos eles interagem, né? Eles são dinâmicos, então vou falar um pouquinho do que a gente conversou, mas já indo para a transferência de tecnologia e cooperação internacional e esses acessos de dados também. Então, eu gostaria de dar a nossa própria experiência, ou a experiência da rede que está sendo construída agora, né, que foi aprovada em 2023, em relação à internacionalização, por exemplo, eles são parceiros na formação dos recursos humanos. Tá? Então, a gente não vai mandar amostra. Nós queremos ter expertise, capacitação dentro do Brasil no que diz a Genoma SUS. Né? Então, isso levanta uma outra bandeira que foi também discutida aqui, e sim, esses dados eles vão ficar em bancos de dados públicos. Bem, depende. No caso agora do Genoma SUS, como ele é um projeto estratégico desenhado para o SUS, ele vai ficar inicialmente fechado para o SUS, mas isso não vai impedir que os pesquisadores possam publicar, principalmente os pesquisadores brasileiros, possam publicar esses dados. Tá? Que talvez não tenha o acesso amplo, como vários países já fazem. Você dá alguns acessos com algumas áreas restritas. Então, isso é possível do ponto de vista da bioinformática. A outra questão que foi levantada aqui, sobre compra, por exemplo, como é que o Brasil é um continente, então a dinâmica é muito diferente, as regiões têm aspectos de desenvolvimento diferentes. Então, talvez a melhor forma que nós encontramos foi formar essa rede com centros âncoras sem um coordenador. Cada centro âncora tem o seu próprio coordenador. Então, cada região tem um coordenador e todos falam pelo projeto em si. Então, eu não vou ter um coordenador geral. Tá? Isso, de certa forma, divide a responsabilidade de atitudes, de ação, e o que a gente precisa fazer para mudar o status quo que existe agora, dessa dissimilaridade entre regiões como a Amazônia e outras regiões do Brasil, comparados com outras regiões. Então, mas só refletindo, então, a nossa experiência, que tem sido, a minha experiência específica, que tem sido muito salutar, é que, mesmo que a gente consiga utilizar infraestrutura que já está presente, que já realiza isso com outro foco, é melhor a gente começar dentro do Brasil, porque você cria expertise em todos os níveis, para todo mundo, em todas as populações. Né? Então, eu acho que a educação, nesse sentido, a formação, ela é o ponto ápice dentro de um processo como de sequenciamento, de formação de pessoas capazes de lidar com esses dados. Não sei se eu fui clara. Super clara. Muitos comentários no chat do YouTube, diversas interações com o que vocês estão falando. A gente tem 8 minutinhos restantes e eu queria deixar uns minutos finais para as últimas considerações de vocês, mas eu vou tentar trazer algumas perguntas que apareceram no chat. O Max Marona, ele queria aproveitar para saber a opinião da mesa de discussão de hoje. Seria adequado um INCT-CNPq para os objetivos e necessidades destacados no workshop? Pode falar, Ana. Com certeza, né? É uma coisa que a gente enxerga que ainda tem disparidades muito fortes entre regiões na questão de infraestrutura, né? Então, nós temos regiões muito bem equipadas, regiões com carência, né, de infraestrutura, mas o INCT, o interessante é que ele cobre, né, todas as frentes, né?
a formação de pessoal, a integração, a internacionalização. E uma coisa que eu enxergo, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos, é a questão das parcerias com as empresas, né? Que foi muito comentado ao longo desse workshop todo, né? Desse evento, que nós precisamos não depender apenas do governo. Eu acho que enquanto a gente for depender unicamente das instituições de apoio à pesquisa, nós vamos continuar ao sabor dos governos, né? Porque nós não temos uma política de Estado para a ciência, nós temos uma política de governo, e quando o governo muda, muda toda a política, né? Então, eu acho que os INCTs têm essa vantagem que eles duram mais tempo, né? Nós tivemos aí INCTs muito mais abertos, né? Tipo biotecnologias, saúde, etc. Mas eu acho que seria super importante olhar um pouco para a biodiversidade e talvez meio ter dentro desses projetos um braço para aplicações, né? Por exemplo, para a identificação da distribuição dessa biodiversidade pelo país, do ponto de vista genético, né? Nós não sabemos no Brasil áreas prioritárias para conservação, né? Nós sabemos em alguns grupos aonde é que as espécies ocorrem, porque elas foram coletadas, mas quando se fala estabelecer uma estratégia de conservação, isso não é suficiente. Nós teríamos que saber, tem áreas, por exemplo, em projetos nossos com genética de populações, as áreas onde a maior biodiversidade daquele grupo está, são as áreas mais ameaçadas. E a gente está com um grande risco. Então, esses projetos deviam ter um braço voltado para essa questão da conservação, um braço voltado também para a valoração, o uso, porque eu acho que os políticos entendem melhor, e até a população, a nossa linguagem, quando a gente fala que você vai sequenciar um genoma e que você pode derivar uma série de questões, usos, aplicações a partir daquela pesquisa. Eu acho que está faltando a nossa comunicação com a sociedade, com os políticos nesse sentido. Excelente, obrigada, Ana. A gente está nos últimos. O Emílio disse para a gente não esquecer do bioma marinho e eu concordo com ele. A gente está nos últimos 4 minutinhos. Queria que vocês deixar abertos para vocês fazerem alguma consideração final que vocês queiram. Aliás, já aproveito para agradecer a presença dessa mesa, foi super rica a discussão, acho que um excelente fechamento do workshop. Ainda vamos ter o fechamento oficial numa próxima encontro com os moderadores, mas já agradecer, já que foi a última mesa oficial. Pode falar, Camila. Acho que eu tenho uma coisa muito rápida para falar, porque eu vou também dar as considerações finais na próxima sessão, na última sessão, que é que eu espero que todo mundo saia aqui com a mensagem de que parceria e cooperação é importante, né? Que se todo mundo sair daqui com a intenção de, eu vou aproveitar essas ideias, eu vou fazer, né, alguma coisa local ou baseada só do meu laboratório, do meu grupo, ou da minha conexão, né, a gente não vai sair do lugar, né? O Brasil e a comunidade científica no Brasil tem que se unir e coordenar. Então, tem que mudar o paradigma na cabeça de cada um, que não é o momento de cada um se aproveitar a curto prazo dessa situação. Desculpa, não quero ofender ninguém, mas é porque é o natural das pessoas, né? Tem boas ideias e as pessoas querem tentar aproveitar. Mas isso só vai dar certo se todo mundo mudar para um modo cooperativo, né? E tentar fazer a coisa junto. Acho que essa é a minha mensagem. Ju. Bom, queria de novo agradecer o convite por estar aqui. Antes a internet estava cortando um pouco.
sempre um prazer ver iniciativas no Brasil e retomar contatos com pesquisadores no Brasil. E de verdade, deixar de novo uma mensagem positiva, como a Camila falou aí, de aproveitar essa oportunidade. Eu fiquei muito impressionada tudo que vocês têm de infraestrutura e de investigadores trabalhando na área e fazendo coisas assim de reconhecimento internacional muito boas. Então, acho que aproveitar esse entusiasmo de tudo que foi visto aqui, que a Camila falou, e continuar o trabalho e subir nesse barco, porque claramente aí algumas pessoas que tomaram a iniciativa de liderar isso e organizar esse workshop, mas não deixar essas pessoas sozinhas e continuar com esse projeto que é muito bonito e contem com a colaboração aí do projeto do Chile. Estão super convidados também a ir lá conhecer e participar das atividades que a gente faz. Feito. Vou entrar um pouco uns minutinhos na próxima mesa, não é mesa, as últimas considerações finais, já que a gente começou uns minutinhos atrasados, para dar a palavra, se Gustavo, André e Ana tiverem alguma consideração, uma mensagem final. Só uma coisa adicionar também, que como comentaram antes também, a formação no Brasil é importante. Então, assim, não sair desse grupo e continuar esse projeto de formação. E isso, obviamente, tem que liderar os brasileiros com parcerias internacionais, mas liderar projetos desde o Brasil e criar infraestrutura também para formar essas pessoas no Brasil mesmo. Esse detalhe. Perfeito. Gustavo? Depois eu vou fazer a André e depois a Ana, tá bom? Mariana, rapidamente, essas colaborações internacionais, elas perpassam também por um dever de casa, tá? Eu faço um convite a todos os pesquisadores, a todas as pesquisadoras que aqui estão, ter um carinho nesse processo de cadastrar as pesquisas no CISGEN, porque, como eu falei, o CISGEN é a política pública brasileira que garante uma rastreabilidade. A gente vê que tem alguns pesquisadores que reclamam que o CISGEN, particularmente eu acho o CISGEN super tranquilo. Para nós que somos pesquisadores, que sempre temos que lidar com o revisor 2, né? Tem o revisor 2, revisor 3, que às vezes passa 3 meses no processo de publicação, né? O cadastro do CISGEN é um passo cidadão nosso, de pesquisadores, para garantir que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, tenha a capacidade de melhor construir essas políticas públicas relacionadas à biodiversidade. Então, vamos olhar com carinho o cadastro, vamos cadastrar as pesquisas, menos porque era uma exigência legal, mas enquanto contribuir para construir políticas públicas no Brasil. Excelente. André? Só para finalizar, então, também agradeço pela participação, foi muito bom esses dias aqui que eu assisti e participei. Eu gostaria de trazer aqui só a minha perspectiva de que nós precisamos levar esses temas novos, principalmente na graduação, quanto na pós-graduação. Tá? Então, levar a genômica, levar a bioinformática, a biologia computacional, a programação, está mais do que atrasado. Nós estamos em mudanças de paradigmas, em mudanças de novos cenários, e a gente precisa trazer isso para o nosso conhecimento dentro da graduação e da pós-graduação, inclusive fora, lato sensu, para aqueles que já estão formados. Então, a gente precisa também construir esse tipo de formação de conhecimento para que ele seja mais salutar na hora que a gente esteja conversando, que nem uma novela, que nem um telejornal. Tá? Essas são minhas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço, a gente que agradece. Ana? Então, vou ser bem curta, né? Eu acho que foi excelente a mesa, o evento todo, assim, me brotaram muitas ideias, como a gente falou,
Eu queria só avisar para a plateia que a SBG, que eu faço parte da diretoria também como Andrea, né? Eu sou ex-presidente da sociedade, ela está organizando um levantamento das iniciativas de genômica associadas à biodiversidade no Brasil. Então, nós colocamos ontem o link aqui no chat, eu vou colocar ele daqui a pouco de novo, e queria pedir que vocês compartilhem esse link com seus colegas, incentivem todos a preencher. E a ideia é que a sociedade interaja com outras sociedades, naturalmente, né? Nós temos várias sociedades, botânica, zoologia, micologia, a própria SBPC, a SBG tem uma interlocução muito forte, né, com a SBPC, e a ideia é depois criar um grupo de discussão e interagir, né, tanto com os atores públicos como privados, para a gente não parar por aqui, né, para ver se nós continuamos com essas ideias tão interessantes, né, para ver se a gente consegue um caminho concreto para os próximos anos. Então, eu queria... só dizendo, né, que o nosso congresso ele vai ser na última semana de agosto, em Campos Jordão, São Paulo, e que tem várias mesas associadas à genômica de biodiversidade, e que ano que vem a Sociedade Genética está planejando o congresso em Belém do Pará, né? A gente já está organizando, reservando, então vai ser o primeiro congresso, né, na Amazônia, então a gente tem uma perspectiva de que essa discussão não vai parar por aqui, que ela vai longe. Muito bom. Obrigada novamente, pessoal. Finalizo agora a mesa 10, agradecendo de novo pela presença de vocês, pela excelente discussão, muitos aprendizados. Eu gostaria agora de chamar Camila, Edu, Ricardo, Fabrício, para abrirem suas câmeras. Olá, Duda. Abrindo. Tá abrindo. Abriu. Muito bem. Para as considerações finais, né? A Camila mostrou, quando ela falou ontem, rapidamente, do Genotropics, de como começou essa ideia, né? De como aqui, nós que estamos, neste momento, aparecendo, começamos, mas que hoje, obviamente, é algo até muito maior do que nós, e é o nosso desejo que seja maior. Camila, você quer falar? Eu queria só contar um pouquinho para o pessoal dos bastidores, né, dos números do workshop. Não tem muito para falar, não. Na verdade, eu queria primeiro aqui mostrar o nosso backstage, o pessoal sentando aqui na Unicamp, como é que a gente estava trabalhando, né? Eu tirei a foto, então não estou na foto. Então está todo mundo aqui trabalhando para trazer perguntas de um canto para o outro, tirando notas, né, para a gente poder aproveitar ao máximo aqui do workshop em si, de toda a informação, né, tão rica que surgiu de cerca de 50 pessoas, mais as pessoas que estavam escrevendo no chat, né, que deram muitas contribuições interessantes também. Também agradecer muito para a Luísa, né, que está sentada lá em Berlim, que faz a nossa parte de comunicação, né, que ajudou com tudo, fazendo os slides, né, preparando a nossa transmissão no YouTube, respondendo os e-mails para vocês. Então, Luísa, brigadão. E o pessoal que está sentado aqui comigo, né, está ao redor aqui. Mari está na outra sala no momento. Né, obrigada aí pelo trabalho extra que vocês tiveram. E em termos de números, eu quero mostrar, porque eu acho que é super legal, principalmente no primeiro dia, que foi o dia que a gente teve mais presenças, assim, então vocês veem que a gente teve assim, em volta de 180 pessoas em cada sessão, né? Sempre caía na hora do intervalo, no almoço, praticamente metade saiu, mas nem todo mundo, e fomos seguindo assim ao longo do dia, né? Bastante participação, foi muito legal. O Brasil e outros países também, então Argentina, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, então imagino que sejam brasileiros, ou pelo menos gente falantes de português que estão nesses outros países,
né? Aqui tem o número, os acessos por cidade, né? Então vocês podem ver assim como da onde que o pessoal está vindo, que estava assistindo, e a participação foi ótima, né? Sendo que com certeza vai mais gente ainda. A gente chegava no final da noite, já tinha 200, 300, 400 views a mais do que durante o dia, porque foram pessoas que provavelmente foram ver alguma sessão que perderam, né? Ou até não conseguiram participar durante o dia. Então, acho que nesse sentido foi um sucesso, acho que a gente conseguiu atingir muita gente, né? E eu espero não, tenho certeza que vai continuar. As 50 pessoas que estavam envolvidas aqui vão continuar conversando, né? A gente vai preparar um material. Eu espero que outros, né, que estiveram, principalmente aqueles que estiveram engajados aí no chat, se vocês quiserem escrever para a gente, quiserem conversar um pouco mais, fica à vontade, escreve para a gente ver como é que vocês podem participar um pouco mais disso. E isso, queria agradecer a todo mundo por participar, por tirar o tempo de vocês, né, para discutir essas coisas tão importantes aqui para a gente. E vou parar de compartilhar para todo mundo poder dar as considerações finais dele. Eu falo então, né? Agradecer o pessoal aí, realmente fizeram um trabalho muito bonito, né? As meninas todas aí, o pessoal que está aí em Campinas, o pessoal que está fora em Berlim, né? Eu estava vendo ali nessa última figura da Camila, tinha até Cururupu, uma cidadezinha lá do interior do Maranhão, né? Acompanhando aí, então era gente de vários pontos aí nesse país. Então isso é muito gratificante para a gente, né? A gente vê esse interesse. Vários alunos aqui também disseram que participaram, né? É complicado participar o tempo inteiro. Aqui, pelo menos, iniciaram as aulas. Eu vou dar aula daqui uma hora, né? Então, mas foi um momento extremamente importante para, né, para ter essa discussão de contribuições igualitárias, né? De contribuições igualitárias entre norte e sul, entre ricos e pobres, entre quem tem mais e menos acesso a conhecimento, né? E também igualitários em termos de gênero, de grupos diferentes, né, diferentes grupos sociais. Então, é uma questão extremamente relevante, importante, que a gente está tocando aqui, e a gente pôde ver ao longo de várias palestras, né, as diferentes perspectivas de cada um, né, até nessa última agora, né, foi muito interessante aí algumas pontuações aí dos vários dos membros da mesa, né, o Gustavo Soldati falando aí de um tema que é muito caro a mim, que é a questão de trabalhar junto a comunidades indígenas. Eu tive o projeto de 10 anos, né? E realmente é um grande desafio, porque você tem um projeto que você gasta, como no projeto que eu tive de 10 anos, a gente gastou mais de 60% da verba com outreach. Outreach é a forma de você alcançar essas pessoas de comunidades minoritárias, né? No caso, eram comunidades indígenas da América do Sul. Isso é extremamente caro. Eu recebi, inclusive, negativas do CNPq. Eu mandei 2 vezes projetos. Um projeto do CNPq tinha para a América do Sul inteira, e o parecer dizia explicitamente: você já tem muito dinheiro da National Geographic, por que você está pedindo dinheiro aqui? Imagina eu escutar isso, eu ver isso escrito em um parecer, né, sendo que a gente não teve dinheiro, não conseguimos só 120 e poucos participantes do Brasil, inúmeras comunidades que nos convidaram, a gente não tinha como, né, porque não tinha verba suficiente. Então, assim, eu imagino o desafio que é fazer um trabalho desses, que manter uma colaboração constante e coparticipação das comunidades indígenas em casos de aspectos bioeconômicos que estejam relacionados, né, como a gente viu aí em várias das apresentações. Então, queria agradecer aí, Camila, todo mundo, mais uma vez, todos vocês aí, né, foi realmente gratificante. Obrigado. Mari, vai lá você. De novo, estou agradecendo muito, mas eu tô muito feliz porque quando a gente pensou nesse workshop, esse workshop só funcionaria com o engajamento dos pesquisadores, né? Não adiantaria nós estarmos aqui discutindo isso. E teve esse engajamento muito grande. E eu acho que esse engajamento grande de estudantes, pesquisadores já bem estabelecidos, enfim, de vários estágios da carreira científica, mostra uma vontade, uma necessidade e uma maturidade
e que eu sinto muito do Brasil, de darmos esse passo em direção a um consórcio nosso, a gente brincou com o Australian Reference Atlas, né, de ter de repente um Brazilian Reference Genome Atlas, e a gente já avançou tanto, e temos muitas coisas para avançar. A gente consegue, ao longo desses 2 dias e meio, identificar todas as partes que a gente precisa melhorar. A gente sabe, né? A gente sabe que a gente precisa de uma política pública, mas a gente sabe que a gente tem várias estratégias, né? E que a gente não são excludentes, como o Duda comentou. Muitos aprendizados. A gente foi anotando absolutamente tudo o que se falou em todas as mesas, né? E agora eu acho que o workshop não acaba aqui, acaba formalmente as apresentações e discussões, mas ele deve continuar. Por isso eu agradeço realmente o engajamento de todos que participaram. Tá bom, Ricardo? A minha palavra vai para o pessoal que está a assistir no YouTube. Obrigado a todos. Este é um workshop que se chama GenoTropics, mas isto é uma ideia de criar uma rede que, obviamente, é algo que é muito importante para a forma como vamos avançar nesta nova fase. E apesar de grande parte das nossas propostas, de projetos, etc., começarem a falar pela diversidade do Brasil, eu acho que, como a Amélie falou hoje, é muito importante a diversidade dos recursos humanos que existem cá, e toda a gente que participou ou pelo YouTube ou participando diretamente aqui no Zoom demonstrou a diversidade e o valor de tanta gente que trabalha aqui no Brasil, brasileiros que estão fora, a diáspora brasileira enorme, que valoriza esta rede. E dizer que, queria também terminar a dizer que o GenoTropics começou com um núcleo de 5 pessoas que escreveram uma proposta para criar uma rede, mas isto é um esforço que está a crescer para todos. Ficou demonstrado aqui neste workshop que chegamos a 200 pessoas online, 50 convidados aqui a falar connosco, e a ideia é crescer e tornar este espaço um espaço plural, em que toda a gente tem palavra. E tenho a certeza que estamos no caminho certo. Obrigado a todos por participarem. Duda. Então, gostaria, como os colegas, de agradecer a todos, né? Agradecer aos participantes, aos 50 participantes que se engajaram, foram excelentes as sessões, eu acompanhei todas e aprendi muito, achei muito boas as discussões e muito promissoras em vários aspectos, muito interessantes, inspiradoras, as talks também, né? Os convidados estrangeiros foram muito legais, acho que também foi um bom momento para perceber como é que as coisas estão sendo feitas em outros locais e aprender com isso. A participação de todos, né, através do chat no YouTube foi ótimo. Algumas coisas eu respondi diretamente lá, eu vi que muitas discussões aconteceram lá, como a Camila falou. Agradecer ao pessoal da organização todo, né, que a Camila também já listou. Então, acho que foi excelente, eu acho que foi muito gratificante, como o Fabrício disse. E acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, mas é muito bom ver o engajamento, ver, né, a sinergia que existe e que vai aumentar entre nós. Então, acho que a gente tem tudo para aumentar vertiginosamente o nosso ritmo e fazer muito mais do que a gente já está fazendo. Então, eu fico bem empolgado em manter e aumentar, né, as várias iniciativas que a gente já está fazendo. Então, aí, não sei se eu vou falar acho que a gente vai ter mais uma rodada, mas lembrando que no ano que vem, né, o workshop é na PUC, de Porto Alegre, focado em Population Genomics, vai ser mais de treinamento, de capacitação. Agradecer também a Mariana, né, que organizou esse workshop na Unicamp, acho que foi também importante, é legal ver, né, essa variação de local, e a gente pretende continuar fazendo atividades de reunião e treinamento, e lembrando também que a gente tem eventos, né, periódicos do Genotropics, de capacitação, de discussão. A ideia é fazer mais eventos desse tipo de capacitação em bioinformática, em diversas áreas de genômica, para aumentar, né, a disseminação desses conhecimentos no Brasil. Acho que vou parar por aqui. Beleza, gente. A gente vai agora, né, o grupo do Genotropics, com alguns convidados já associados ao Genotropics, a gente vai se retirar pessoalmente aqui em Campinas, a gente vai ter uns dias de reunião, provavelmente aí vão vir novidades depois, né? Se vocês não estão inscritos ainda, por favor, vão na página de contato. Se vocês conhecem pessoas
que possam estar interessadas, né, seja nas atividades do Genotropics, nas reuniões, ou até mensagens que às vezes a gente manda com oportunidades e outras coisas, né, peçam, por favor, para eles se inscreverem na página de contato, na nossa lista de contatos, e que a gente sempre manda qualquer novidade que tenha. Então, eu espero que a gente, muito em breve, vá mandar algumas novidades para todo mundo, né, principalmente aí sobre os resultados do workshop, e outros desenvolvimentos, né? A gente teve esse fórum de discussão no ano passado, né? Deve ter tido umas 4 sessões, eu acho. A gente vai conversar também como é que a gente vai fazer esse ano, né? Para continuar aí essa conexão e principalmente com os alunos e jovens pesquisadores, para que eles possam se encontrar, né? Mesmo que no ambiente virtual, e falar sobre genômica. Tá bom? Valeu. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque eu acho que a gente pode também terminar 10 minutos mais cedo. Alguma coisa final? Não? Acho que tranquilo, tem muitas coisas, mas como você falou agora, né? A gente tem muito para trabalhar ao longo do tempo. Acho que houve muitas lições aprendidas e muitas direções já pensadas. Então, agora é amadurecer isso e começar a operacionalizar. E manter contato através dos canais, né? Como você falou, acho que a gente vai ir repassando novidades. E se calhar adicionar que há um Slack que toda a gente pode entrar, porque também é uma boa oportunidade para criar comunicações diretas entre os participantes, alunos, professores que estiveram aqui presentes, e este Slack está lá para isso. Por isso, toda a gente pode interagir lá também. Júlia e Larissa, por favor, abram suas câmeras. A gente quer uma mensagem final das nossas jovens pesquisadoras. Vai lá, Larissa. Não, gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa rede. Acho que aprendemos juntos aqui, né? O quanto é importante essa rede entre os pesquisadores para a gente conseguir avançar nessa área no Brasil. Até da mesa que eu moderei, né? Fica uma mensagem aí sobre as infraestruturas que estão disponíveis no Brasil, para a gente fazer um melhor uso delas e otimizar esse uso delas, né? Mas também ficou a mensagem que a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos, que nós temos que usar todos os recursos disponíveis dentro do Brasil, fora do Brasil. Temos que nos organizar, né? E também nos organizar em relação às redes que já existem no exterior, né? As organizações internacionais, que juntos nós vamos conseguir ir mais longe, né? E vamos manter contato aqui entre todo mundo que já fazia parte dessa rede e que teve conhecimento, né, do Genotropics agora, através desse workshop. Vamos manter contato porque a nossa ideia é manter aí os eventos que a gente já vinha organizando, né? Acho que é interessante a gente falar aqui também que nós estamos tentando organizar algumas iniciativas para jovens pesquisadores fazendo genômica no Brasil. Vão vir algumas novidades aí, né, Júlia? E a gente mantém contato através dos nossos canais aí. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Vai lá, Júlia. Bom, acho que a Larissa falou quase tudo. Eu acho que eu tenho muita sorte de estar podendo participar desse grupo e desse evento e aprendi muito. E acho que foi muito interessante ver quanto que a gente tem uma grande diversidade de problemas, mas muitas das soluções acabam que perpassam pela mesma coisa, que é a gente precisa colaborar mais, interagir mais. Então, acho que é isso. Obrigada por todos os participantes e é isso. Obrigada, gente. Eduardo. Dizer só mais uma coisinha, só para reiterar e para aproveitar o gancho do que a Larissa diz, tem iniciativas que são mais de médio e longo prazo, mas algumas são imediatas, né? Então, algumas coisas que a gente coletou de informação no workshop, por exemplo, recursos disponíveis no Brasil, protocolos para melhorar,
né, processamento de amostras para análises genômicas mais avançadas, a nossa ideia é disponibilizar isso imediatamente, né? A gente já vai gerar alguns documentos, alguns materiais e disponibilizar através do site do Genotropics e do Slack também, de outros canais, para facilitar a aceleração da área no Brasil. Então, tem coisas rápidas que eu espero que todos aproveitem, inclusive contatos entre si, e outras que são estratégias de médio e longo prazo. Só que eu lembrei isso. Ótimo, boa lembrança. Tá bom, gente, eu deixo, então, todo mundo aqui, vamos fazer o fechamento. Até a próxima, obrigada de novo.